Fala, sedentos, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez com essa super novidade, porque o Sedentos on Fire 2026 está chegando. Editor, já coloca as palminhas assim. Êêê! Tá chegando, Sedentos on Fire 2026, e nós esse ano nós estamos com a proposta daquele jeito, porque nós sabemos que Deus quer fazer algo sobre tudo e sobre todos. Então, já queria pedir para você compartilhar esse podcast com seu amigo, compartilhar esse vídeo. É só você apertar aí embaixo, compartilhar. Você sabe como é que compartilha um vídeo no YouTube, né? E também, gente, inscreve no canal aqui da igreja, viu? Nós estamos precisando de mais inscritos, porque nós compartilhamos os cultos toda semana. Tá bom? Então faça esse favor pra gente e nós vamos começar já já. É isso aí, gente. Nós estamos aqui. é, Porque nós acreditamos no poder que tem o digital, nós acreditamos muito que Deus vai fazer algo sensacional através dessa simples conversa aqui, tá, gente? A ideia aqui hoje não é ser engessado, tô aqui com os meus amigos, ó, meus Opa, amigos são todos aqui, Damasceno, eu nosso líder de presente. jovens. Nós vamos falar daqui a pouco da fase que o Damasceno tá vivendo, deve estar acontecendo alguma coisa na cabeça dele aqui já. Estamos aqui com a Aninha também, nossa líder de jovens, e o Anjinho também, o nosso líder de jovens. Nós estamos cheios de líder de jovens da igreja, viu? Tem um líder para cada um, se vocês quiserem. É, como eu falei, gente, nós estamos batendo um papo aqui hoje, Sedentos on Fire. O contexto do Sedentos on Fire esse ano, vocês já viram na identidade visual, é a gente sair da bolha. E a bolha, gente, é algo que está prendendo a gente demais, né? Damasceno falou sobre um culto desse aí para trás, vocês devem ter lembrado, que algo grande está vindo e explicou o contexto de como a gente vai sair desse local que a gente está parado, né? A gente muitas das vezes acaba ficando parado nesse local e não percebe que Deus tem algo bem mais amplo para a gente. Então, a gente vai sair um pouquinho, não somente tem gente que nasceu para a esfera da igreja, né? Mas nós vamos sair desse contexto para alcançar novos lugares. Então, nós já vamos começar a compartilhar aqui com vocês. Primeiro, queria falar aqui com o Damasceno. Vocês já Presente. conhecem o Damasceno, né? Damasceno, como que vai a vida, meu irmão? Como que vai a vida? A vida vai maravilhosamente bem, cheio de surpresa. 2026, ele está sendo sensacional. Que ano, viu, galera? Que ano? Nós estamos aí no terceiro mês e já tem notícia aí para um ano inteiro, né? Nossa, Deus. Graças a Deus aí, descobri que você é pai de gêmeos, então a família está crescendo, alguns projetos aí estão mudando, outros nascendo, outros crescendo e dando continuidade. E isso é legal porque alguns sinônimos assim de maturidade é Com responsabilidade. certeza. E quanto mais coisas Deus vai colocando na sua mão, mais você vê que Deus está te dando responsabilidade porque Ele está vendo algum tipo de maturidade ou porque Ele quer forçar que exija essa maturidade assim num tempo mais rápido Uhum. ou que seja talvez diferente do que você estava planejando. E eu fico feliz da gente tá vivendo um tempo assim, digo agora bem pessoalmente, assim, um tempo em que a gente não estava planejando tantas coisas e Deus está fazendo tantas coisas. Você pensou que o ano seria assim, mano? Então, claro que não, mas, mas Deus A gente pensou. tava conversando, gente, numa mesa, um dia. Acho que Foi foi no início desse ano mesmo. A gente tava falando assim sobre ter filho. E nenhum. 3 dias antes da 3 dias. notícia. 3 dias antes, né? Não, mas teve uma outra conversa, foi no início do ano, acho que foi aniversário da Glá, a gente tava conversando sobre isso, e nenhum de nós estava com plano nenhum de ter filhos. Eu lembro até hoje dessa Pelas conversa. contas, acho que eu já era pai naquela época lá. É. Mas aí então a Legal. cabeça então já tá preparando para esse dia. Ainda não, né? Para Mas outubro, né? Outubro ou setembro, outubro, né? a gente tá confirmando ainda a data. Em breve sai mais informações. Não garanto que vai sair outro Rios, né? Mas 3 sapatinhos. Esse é batinho, é, nossa Deus. vai chegar aí depois da viagem missionária aí, então tem muita água para correr até lá. Mas assim, a gente fica aquela correria de agora, o que é que eu faço? O que que é eu, É, o que que é Deus, o que que é nós, o que que é esperar e confiar, mas na fase que nós estamos vivendo, nós estamos igual o Salmo 126. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, a gente ficou como aqueles que sonham. sim. As nossas bocas se encheram de riso. Então eu falei, não deu tempo de eu assustar, não deu tempo de eu ficar muito com medo. Eu tô mais feliz do que tudo e depois a gente vai se acostumando aí. Graças a Deus. E você, Aninha, como é que tá a caminhada? Aninha, gente, a Aninha vai casar esse ano.
tá formando na faculdade esse ano, deve estar uma loucura a vida dele. A gente acompanha mais ou menos, tá uma loucura, isso que é verdade. Como é que tá, filho? Se eu parar pra pensar, eu acho que é uma das temporadas mais corridas que tá tendo, porque é o fim da faculdade e o início do casamento, né? Então, eu lembro que meus pais sempre colocaram que eu só ia casar depois que formasse. E eu literalmente marquei o casamento pra semana que eu vou formar. Então, eu tenho minha colação e meu casamento na mesma semana. E, e as coisas estão Nossa. fluindo, assim. Pra quem não sabe, eu faço enfermagem, né, na UFMG. E aí, agora eu tô num período de internato. Tô atuando na pediatria do Hospital Odilon. E aí fico lá por esses 6 meses, né? Durante o dia e trabalhando. Só não ganho nenhum centavo, mas eu ganho conhecimento, experiências e muita coisa que eu vou levar para frente aí. Então tá sendo um período corrido, né? Terminando TCC e muita pesquisa. Então quando eu não tô no hospital, eu tô fazendo pesquisa e essa correria toda. E nas horas vagas planejando casamento, reuniões e também mobiliando apartamento, mexendo com Nossa. obra. Mas está sendo um tempo que eu acho que Deus mais está se manifestando, assim, em testemunhos, se a gente tiver a oportunidade, a gente fala disso um pouquinho mais Com para frente, certeza. mas muitos testemunhos, muitas coisas chegando, eu acho que é um tempo realmente de experimentar da vontade de Deus, e é aquilo que a gente fala, a gente experimenta mais dos testemunhos, dos milagres e dos prodígios, quando a gente realmente está precisando. Uhum. Então, se a gente não tivesse precisando de nada, né, num período assim super tranquilo, acho que não estaria acontecendo tanta coisa na minha vida. Então, assim, eu acho que é um período mais de entender sobre a fidelidade de Deus, está sendo muito importante, assim, e nem sempre estando 100% dentro da igreja, né? Agora, às vezes, eu chego atrasada para alguns cultos e a correria, né, do dia a dia, mas tô virando adulta, né? Tô chegando aí. Eu acho que ela vai piorando. Mas Deus tem sido muito fiel, graças a Deus. E assim, a gente vai fazer 1 ano de casado semana que vem, né? Semana Glória a que vem? Deus. É, Dia 15, não é faltam, isso? faltam 8 dias. Se você esquecer algum dia, ele lembra. Dia 15. Obrigado. É isso aí. Mas, Esse é o nosso ordinário, pessoal. Fala aí, mano, como é que tá sendo esse primeiro ano de casado? Porque a gente também fala aqui um pouquinho de casamento, viu, gente? Pra ser bem sincero pra você, nós somos seres humanos comuns, viu? Nós temos família, nós estamos construindo família. Então, tipo assim, tem coisa que a gente viveu, que a gente tá vivendo, que a gente nunca viveu, essa que é a verdade. Como é que tá sendo? Você vai falar maravilhoso, né? Que é completamente apaixonado. Mas como é que tá sendo seu primeiro ano de casado? bom, tô na lua de mel ainda. Passou falando assim que a gente tem que prolongar muito essa lua de mel e tá até hoje na lua de mel, então a minha ideia é continuar postergando isso aí até conseguir manter, inclusive, mas sendo muito bom, cara. Inclusive, a vida de casado, né, e mostra pra gente que a vida não é só casar e acabou a vida, né? Tem coisa, tem mais coisa, né? A gente é jovem, a gente acha que zerou o game. Eu vou focar para formar na Qua- faculdade, para Só casar. interrompendo você, gente, quando o Damasceno foi contar pra gente que ele ia ter filho, né? Aí ele contou pra gente, né? Fez um tour na casa das pessoas. A gente chegou na casa do Anjinho. Aí o Anjinho tava com um sono absurdo. Ele saiu na porta e tinha aquele tanto de gente lá, a Val segurando o negócio, mostrando, né, o teste. E hoje a Portugal saiu. O Anjinho foi chamar Portugal e falou assim: levanta que eu acho que você tá grávida. Vai ter que pôr um take aí do O Anjinho celular. ficou Hã? pálido. Oh, Tem que mas, pôr o take aí. pô, Porque a pessoal, lua de mel, né, irmão? Ele Não tá agradeceu preparado. a Deus pelo meu filho de uma maneira tão espontânea. eu acho que é porque eu fui o último, velho, entendeu? É. Então, na minha cabeça, acabou de acordar, aqui todos meus amigos reunidos, e com 10 minutos na caixinha, foi o seguinte, eu vou ser pai agora. 1 ano de casado. Não, mas É. assim, tá sendo muito bom, porque eu tô na fase, assim, parece que quando chega o povo de Deus, chega na Terra Prometida, e depois tem que gerenciar, tem que aprender várias coisas que não sabe aprender. A plantar, colher, cuidar, construir. Então, acho que tô na parte realmente de ajuste, de construção, de gerenciar aquilo que Deus confiou para mim, família. Na verdade, eu estou muito focado nos assuntos, tipo, no sentido de ser homem em casa, ser esposo. Inclusive, esse ano, meio do ano do ajuste, né? Eu vejo que a gente não é tão perfeito assim, a gente tem que ajustar, tem que consertar. Então, do ajuste mesmo, de conhecer cada vez mais o meu cônjuge, minha esposa que é a Duda, né? E de trabalho, de planos, e você vai falando assim, nossa, tem muito mais coisas para viver, e Muito agora trabalho, né, tem amor? muito trabalho para fazer, e aí casa, reforma, e o que eu faço. Então, assim, isso é um tempo bom. Acho que Deus realmente tem aumentado mais a minha visão, a gente já falou um pouco sobre isso, acho, no podcast, né? Podemos. É, a visão realmente, tipo assim, ó, tem mais coisa para construir. Uhum. Então, não chegou na Terra Prometida, mas tem mais coisa para construir. Uhum. Então, tô empolgado.
muita coisa que Deus está nos dando e vamos fazer. E essa questão de expansão de visão é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? Que a gente não pode ter medo de Deus abrir nossa visão. Porque quando Deus abre a visão é tudo muito esquisito. Eu acho que nós precisamos urgentemente entender que a visão de Deus ela é completamente diferente da nossa. Então, quando a gente propõe, por exemplo, um evento que a gente quer alcançar 600 pessoas, é porque a gente entende que Deus está expandindo as coisas. E eu acho que a gente pensar dessa maneira, não só no contexto de vida, aquilo que nós estamos vivendo, porque nós acreditamos que Deus quer fazer algo, aquilo que Deus nos confiou, né? Uhum. E para vocês, o que vocês acham assim? Pode até você falar mesmo, Damasceno, nessa questão de expansão de visão. O que você acha que Deus ele tá querendo fazer no nosso meio, aquilo que Deus tem derramado nesses dias? Eu lembro até quando foi o acampamento, a gente experimentou um derramar muito forte de Deus. Foi. A gente viu cada coisa acontecendo novamente, né? Porque Uhum. muito tempo ficou escondido, porque a gente viveu uma fase de muita correria. O ano passado a gente falou sobre identidade e aceitação, porque a gente via o tanto que o jovem, não estou falando só do jovem da Portais Eternos, mas o tanto que o jovem ele ficava preso nessa questão de aceitação, dessa correria, ou tentando ser aceito no meio, não só entre nós aqui, né? Vocês não sabem, gente, tem gente que tá ouvindo a gente aqui que faz muita coisa pra gente. Vocês sabem disso, vocês lembram. Infelizmente. Infelizmente, eles não conseguem ter visão de quem Deus é e por que que eles devem fazer para Deus. E aí Deus queria que a gente expandisse um pouco mais e doeu muito na gente o início desse ano. A questão de arrependimento, a questão de Deus mostrar as coisas que Ele queria expandir. Não sei se vocês lembram. E o que você tem a dizer sobre o início do ano? Quando você É. lembra que a gente fez um propósito de oração e Deus começou a arrebentar a gente naquele tempo. A gente se propôs a fazer algumas coisas diferentes no ministério aí esse ano, e talvez mais para a turma aí que está nos ouvindo não sabe disso. E a gente terminou o ano passado e começou esse ano com uma proposta diferente para esse ano. A gente não tinha noção do que viria, o que aconteceria, e cá estamos nós. Mas assim, acredito que para cada um de nós de maneira individual e para o ministério, assim, começou um ano com muito confronto. Então, não foi um período de férias. Já o pessoal fala que janeiro é mês de férias, né? Para mim, acho que nunca foi, mas ministerialmente também não foi um período de férias. Foi um período muito de repensar algumas coisas, de ver se fazia sentido algumas coisas, Uhum. de perceber coisas que a gente entendeu em 2025 que estava 100% certo, e Deus mostrou pra gente que a gente tinha errado, que a gente tinha abandonado algumas coisas, e a gente teve que voltar atrás nisso aí. E o que eu senti foi Deus, ele prensando a gente para chegar talvez hoje e a gente acreditar que aquilo que ele tem pra gente é tão grande, mas tão grande, que não pode parar naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho, naquilo que eu quero. E aí, hoje eu tô com a plena, assim, convicção de que aquilo que a gente tá se propondo a fazer e sonhar é coisa de maluco, porque é muito grande. E talvez a gente tá falando aqui, rindo, mas a gente não tem nem noção do tanto que isso vai demandar da gente, do tanto que isso vai precisar que a gente talvez mude algumas coisas, ou se encaixe nessa realidade de Deus. E a gente não pensa muito nisso. Quando eu peço alguma coisa para Deus, quando eu quero alguma coisa de Deus, eu tô sempre esperando que Deus acrescente. É E na maioria verdade. das vezes Deus está querendo retirar algumas coisas para ele entrar e ocupar esses lugares assim. Uhum. Então, no início do ano ele mostrou que a gente estava com muita coisinha, precisava sair, e estava faltando muitas coisas que Deus queria colocar e fazer essas engrenagens talvez voltar a girar do jeito que deveria ir. Uhum. É, tem sido desafiador. Muito, muito desafiador. E eu vi no acampamento, né? Você tava naquela correria lá, você trabalha como é que é o seu trabalho mesmo? Auditoria contábil, mas falar para todo mundo que é auditoria é muito difícil, então a gente fala que eu sou contador. Aí Mas o que todo que é, mundo. mais ou menos? Você faz imposto de renda? Você declara imposto de renda, essas coisas? Você mexe Nas com horas, planilha, nas provavelmente. horas vagas, inclusive, agora eu tenho que declarar mais do que o normal, porque eu tenho mais duas cabeças aí para alimentar daqui a alguns dias, então eu tenho que declarar mais imposto de renda. Mas o meu trabalho é basicamente: alguém faz um serviço contábil, prepara a demonstração financeira, que é um relatório de uma empresa, e eu audito. O que que é auditar? Vejo se está certo essa demonstração financeira. Mercado Hum. financeiro, talvez, vai ver isso de forma mais clara. E a gente não Os tá falando a contadores, gente não tá falando de R$ 300, R$ 500, não, né? graças a Deus, Nossa. hoje eu trabalho numa empresa que é considerada uma das 4 maiores do mundo Sim.
em serviços profissionais de auditoria, consultoria. Então, lá o cliente pequeno para a gente é cliente com faturamentos de milhões. Então, a gente não está Aí você falando de. confere isso. É isso e um pouco mais. Nossa. Eu não posso falar muita coisa Não, porque sim, com a certeza. gente tem coisa Confidencial. de confidencialidade, Aham. independência. Mas é um negócio legal em que, quando eu entrei lá, eu não imaginava a proporção que ia tomar na Uhum. minha vida e de relevância, assim. Então, eu entrei lá sem saber o que que era, o que que eu ia fazer, o que que eu precisava fazer. E foi num passo de obediência e de fé, porque eu mudei de emprego para ganhar menos no meu primeiro ano de casado. Então pensa só, eu estava me preparando para casar, e aí eu estava em junho de 2021, e eu ia casar em fevereiro de 2022. É. E aí você olha e fala assim, tudo que eu tô precisando na época de É casamento é dinheiro. 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 E aí eu olhei e eu vi que eu ia receber menos do que eu já recebia na minha empresa em que eu estava há 3 anos. Uhum. Só que pensando a longo prazo, Uhum. é, E hoje é muito, muito fácil falar pra Ana assim que Deus vai prover, mas na época que a hoje gente tava vivendo, É irmão, difícil. cara, era é loucura. desafiador. Só que nessa época tão sensível em que o dinheiro parece que ele fala muito, né? Uhum. Eu tive um direcionamento de que era. Você pode talvez pensar no agora, e aí você vai se contentar com o salário que você tem e achar que isso é suficiente. Mas se você pensar daqui a 5 ou 10 anos, você vai ver que o lugar que você está, ele não é suficiente para aquilo que você quer viver. Eu falei, cara, então talvez vou ter que dar um passo agora que parece que é um passo para trás, mas na verdade é um passo subindo um degrau de eu vou Sim. abrir mão disso aqui que eu tenho hoje seguro, Uhum. para daqui a 5, 10 anos eu não me arrepender disso. E hoje talvez é o lugar onde que eu falo que eu me arrependi desse passo lá 4 anos atrás, mas eu diria é algo bem difícil se Desafiador. acreditar em Deus assim, nesse nível. E é legal porque na minha empresa eu aprendo muito, eu tenho tipo assim, muitas perspectivas de crescimento e tudo mais, só que é algo que exige. Então a gente trabalha sob pressão, a gente trabalha com prazos, a gente trabalha com cliente, a gente trabalha com cobrança de chefe, igual Uhum. todo mundo. Sou CLT, amo CLT, recomendo CLT, mas quem não gosta também, tudo bem. E é um lugar, às vezes, onde as pessoas elas tendem a se descobrir o tanto que elas conseguem ser submissas ou não. Uhum. Cara, ser chefe talvez é muito difícil, mas ser subordinado também tem seus desafios ali. Uhum. Você não assume toda a responsabilidade, mas você tá ali dando suporte para alguém que tá fazendo isso. Então é necessário que vai ter alguém te cobrando, que vai ter Uhum. alguém querendo que você faça o melhor num tempo É. mais E a rápido. Bíblia deixa claro isso, né? Eu tava até lendo essa semana, Paulo falando, né, que o escravo naquela época, o servo, ele tem que fazer pro Senhor como se estivesse fazendo para Se Deus. estiver fazendo para Essa Deus. visão, assim, né? Tipo assim, eu não tô fazendo porque eu quero crescer, eu não tô fazendo porque eu quero alcançar um novo patamar, eu tô fazendo porque tem alguém acima de mim que merece toda a honra, toda a glória. Exato. E esse estilo de trabalho de que eu faço tudo com excelência e pensando naquilo que eu estou fazendo hoje e não só naquilo que eu vou receber amanhã, Uhum. foi algo que deu muito certo para mim e tem dado muito certo, Uhum. assim. Então, em tudo que eu fiz, desde o meu primeiro emprego até o emprego que eu tô hoje, eu não consigo olhar e falar assim, eu tô fazendo isso para fulano, para ciclano. Uhum. Até porque eu tenho pessoas que hoje sou meio que um intermediário lá. Então, Uhum. eu tenho uma equipe abaixo de mim, mas eu também tenho pessoas acima de mim que me cobram por isso. Então, eu não faço para elas e nem espero que as pessoas de baixo façam por mim também. Eu tento criar essa cultura de que, cara, você tem que fazer o melhor para aquilo que você está entregando, porque você, no final das contas, vai assumir por aquilo que você fez. Uhum. E se você estiver fazendo, conseguir sustentar um padrão de qualidade ou de excelência que você gostaria que te reconhecessem por isso, Sim. você não deveria estar entregando isso com tranquilidade, falando, ah, foi eu que fiz. Você Uhum. deveria talvez nem falar que foi você que fez e tudo mais. E para encerrar, assim, que eu acho que eu tô falando demais, mas Não, vou falar, fica à vontade, irmão. eu acho que essa etapa que a gente vive de. Porque pensa só, a gente tem hoje dentro da igreja jovens Aham. de 13, 14, 15 anos. Então, a turma tá chegando nos 27, 30, vulgo a gente aqui. A crise dos 30. É, Não, quis dos 25. e aí, talvez o que a gente vai até falar aqui hoje e abordar são coisas para viver daqui a 10 anos. É. E aí, pensa só no 10 anos, você tem que pegar um cara que ele ainda está estudando, falar que ele precisa estudar, ele precisa formar, depois que ele Uhum. precisa fazer uma faculdade, que no meio do tempo da faculdade ele tem que começar a trabalhar, e ele tem que trabalhar bem, ele não pode trabalhar de qualquer forma. Tem umas coisas que não entram na minha cabeça, por exemplo, Deus me tirou do meu emprego e foi uma bênção eu ser demitido. Aí É, beleza, e é. qual que é o outro serviço que você tem? Não tem.
Falei, Era muita pressão que eu sentia, era muito Deus não batalha. chama desocupado, né? e é algo assim que pra mim não faz muito sentido, porque eu já trabalhei em ambientes assim, Uhum. que eram ambientes ruins. E que eu só saí de lá com Deus me tirando de lá, e a clareza de que Deus estava me tirando é porque Deus ele tira você de um lugar pra te levar pra outro. Deus não te tira pra te deixar dormindo até meio-dia com a perna pro alto e ficando assim, ó Deus, o que que vai. É pra ter mais tempo com o Senhor de qualidade. Mas assim, faz pensando que o jovem hoje em dia ele tem dificuldade. Hoje a gente pode até falar mais sobre isso, que um dia ele falou comigo, que o pessoal hoje em dia eles não estão pensando mais em carreira. Então, tipo assim, como é que tá? O pessoal, ele é contratado hoje e se as coisas não andaram do jeito que ele está imaginando que vai andar, ele já desiste, né? A geração Z tem essa dificuldade de permanecer em um mesmo lugar, né? E construir algo sólido de um tempo. E, tipo assim, você pensar 10 anos, é algo assim, pra gente já. Eu, por exemplo, eu não vou falar a minha idade, mas eu vou voltar. O Pra pai vai falar, estar você já daqui falou aqui 10 mais anos. ou menos a sua idade. 27. Ele falou a dele, ele falou a dele, ó. Mas o que você pensa sobre isso, mano? Nessa questão de. Você tá construindo carreira, né? Você também é contador, Seu contador. Diferente, mas expliquei no agora. caso, explica o seu É, contador. tipo assim, aqui na contabilidade tem, assim, um nicho muito grande, assim, você trabalhar. Mas, assim, eu sou contador, trabalho na área de contabilidade, escrituração, realmente, de empresas, na parte contábil mesmo, que tem parte fiscal, DP. E, tipo assim, é como se eu dar uma auditasse o trabalho que eu faço lá no escritório com vários clientes. Mas, assim, E vocês nessa... trabalham junto, não, nessa Não, não. parte? Ok. Nós nem somos clientes também deles, não. É, Mas essa parte de construir carreira, geração, a gente estava falando esses dias, acho que nessa própria pauta que a gente estava conversando e compartilhando que Deus estava amassando a gente, eu estava realmente pensando, porque eu estava reparando nas últimas entrevistas que eu estava fazendo no escritório e vendo que essa geração mais nova realmente eles não estão preocupados em construir, mas apenas viver aquilo que já construíram, aquilo que já tem. E não é só sobre carreira, né? Não é Construir qualquer coisa. qualquer coisa, entendeu? A visão deles é usufruir. Então, inclusive, já nasce com uma pessoa hoje, geração depois da Z tem a alfa, né? Uhum. Que já nasce com a tela. Então é usufruir mesmo aqui mesmo que já foi construído, entendeu? Então, quando eu começo a receber uma pessoa que ela é auxiliar, ela não tem nenhuma experiência lá no escritório. A expectativa que eu tenho, ela já chega com a vontade de aprender. E tipo assim, nossa, eu quero crescer, eu quero saber. Não, ela tá na ideia de aprender uma função, o que ela tem que fazer, e é isso. E ela quer seguir, e ela quer ser promovida em casa, tipo assim, de fazer o que ela foi contratada para O fazer, entendeu? mínimo, né? É, O o mínimo. mínimo. Então, assim, eu acho que, inclusive, já entrando um pouquinho nessa parte de trabalho, eu acho que é um diferencial realmente do que eu acho que o Evangelho traz para filhos de Deus. Uhum. Realmente de ser um papel diferencial e um coração de servir realmente. O Damar falou, tipo assim, não faço na expectativa que as pessoas, meu chefe olhe, alguém olhe, mas que o Senhor se agrade, entendeu? Então, esse coração de servo no trabalho é difícil hoje se encontrar e até nem meio de crente, entendeu? Eu até lembro de eu vou abrir um espaço, um caso aqui, Tá. talvez ele até veja no podcast. Ele vai identificar se eu sei quem. Eu lembro que eu tinha um rapaz trabalhando com a gente, e recém-chegado, e depois descobri que ele era cristão e tudo mais. E como ele estava recém-chegado, ele ficou do meu lado, treinava ele e tudo mais. E aí, depois ele falando que é crente na igreja e tudo mais, legal, gente boa, que bom. Só que aí ele ficou empolgado, ele estava na paixão do evangelho, querendo evangelizar a galera. Aqui, você não faz célula aqui não, tudo mais. Eu falei, cara, é um intervalo pequeno, mas eu já pensei em fazer sim umas orações e tudo mais, mas tem essa abertura ainda. Não, vamos fazer. E eu comecei a reparar que ele tava na pegada. Falei, não, que bom, né, cara? Glória a Deus, Deus ativa ele nesse sentido. Só que eu comecei a reparar que ele tava tão preocupado em falar de Deus para pessoas que ele não trabalhava, entendeu? Ah, ele só errou, só. Ele tava no trabalho, não na igreja. Desbalanceou. E aí, tipo assim, as pessoas no início começavam a ouvir, só que eu reparo que as pessoas estão atentas à nossa vida, entendeu? Então, beleza, você pode falar de várias coisas boas, mas se a sua conduta, ela não condiz com a sua palavra, cara, não permanece, entendeu? uhum. Então, é por isso que, quando eu cheguei no escritório, eu cheguei lá com um assistente, e diferente da Marceno, eu cheguei para ganhar mais, na verdade. É bom, é bom. Até porque ganhar mais que estagiário, Não né? Você pegue tá. meu caso como regra, é difícil. Não, mas é desafiador você ouvir uma palavra de Deus que abriu uma porta para você ganhar menos, entendeu? Essa é uma palavra outra pauta, mas é muito boa mesmo. Só que eu fiquei com medo, na verdade, de não dar conta do cargo que é acima do meu, que era de assistente. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a minha visão era de aprender e de fazer muita coisa, tipo assim, que eu acho que eu podia contribuir.
Então eu lembro que eu realmente deslanchei nesse sentido, tipo assim, de fazer a mais, entendeu? Inclusive, a minha visão é pautada nessa palavra da Bíblia. Fazer como se fosse pro Senhor. Então, cara, a minha visão é de fazer o excelente, né? Uhum. Então, eu acho que foi um dos motivos, inclusive, que eu cresci rápido lá, entendeu? Na empresa, porque é de servir. E eu até ouvi esse dia o Terrado falando que, tipo assim, quanto mais você serve, mais você ocupa. Porque você vai aprendendo mais coisas, você vai sendo mais útil. E isso, quando as pessoas reparam, você já tá, tipo assim, ó, você tá fazendo muita coisa, entendeu? Uhum. Mas essa é uma visão, inclusive, de realmente crescer e de ocupar, não porque você está crescendo mérito ou salário. Inclusive, eu nunca nem pedi aumento de salário. É engraçado. Uhum. Mas é algo que Deus vai acrescentando porque você vai criando mais responsabilidade, você vai ganhar mais maturidade e Deus vai acrescentando. Uhum. Então, acho que talvez a dificuldade das pessoas hoje, inclusive dessa geração, era esperar acrescentar, entendeu? Ou a da semeadura, sabe? Eu vou plantar, eu vou esperar aquilo lá realmente colher frutos. Não, eu quero já colher, entendeu? Eu quero ver o negócio pronto. Até o Jesus falando, né? O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou e foi dormir. Só que o pessoal para aí, entendeu? Foi dormir. Ele não leu o resto, ele dorme e acabou. Semeou e foi dormir. Mas a Bíblia fala que quando ele acorda do sono, aí ele vê alguma coisa sensacional. Mas você coordena lá uma equipe, não é isso? Uma equipe e você participa do crescimento dessas pessoas lá na empresa que você trabalha. O legal é que a gente está passando por uma reformulação lá de um RH externo, então a gente sendo treinado como líder e também passando também instrução para como a gente vai passar o desenvolvimento para as pessoas, entendeu? E umas ideias que eu já, inclusive, engraçado, já estava tentando implementar lá na sala, de realmente desenvolvimento, de feedback, de falar, seu fulano, você está aqui nessa posição, mas você pode crescer e tudo mais. E eu comecei a descobrir, inclusive, pessoas que não gostavam de trabalhar de contabilidade, pessoas, inclusive, que não sabia bem o curso que ia fazer e tudo mais. Mas eu sei que o que me ajudou a estar nesse cargo de liderança, inclusive, eu comecei a perceber que eu liderava lá sem ter cargo ainda, de supervisor e coordenador depois, por conta da igreja, por conta de servir na igreja mesmo. De, Ah, tipo sim, com assim, certeza. você aprende muito, né? Então, inclusive, você que serve pouco na igreja, eu te sugiro você a servir mais, porque você aprende muito. Dá muita exposição. Deu muita, muita mesmo. E Uhum. aí eu comecei a reparar que eu era influente e, inclusive, conversar com as pessoas sem ter esse cargo. E depois que eu tive esse cargo, aí eu tive mais abertura para fazer uma reunião com alguém do lado de tarde, ir para a sala de reunião, dar feedback, Uhum. falar, fulano, você está assim agora, mas você pode crescer. E as pessoas não reparam, mas sem as saberem, mas a ideia é que eu vou aplicando princípios cristãos sem falar diretamente da Bíblia, entendeu? E falar, tipo assim, ó, você tá aqui agora, mas se você pensa daqui a alguns anos, você quer continuar a carreira contábil? Sim. E o que que você quer fazer? Então, você tem que planejar um pouquinho mais, tem que pensar um pouco mais no futuro, um pouco mais para cima. Então, você está formando hoje, mas você pode crescer, cara. Você pode ser analista, você pode, inclusive, abrir um escritório. E coisas que eu acho que poucas pessoas despertam lá, entendeu? De fazer coisas além. Então, aí eu tô nesse processo agora, realmente, de continuar caminhando com o pessoal, nesse sentido, tipo assim, de dar feedback para que eles cresçam. Inclusive, eu até falo, minha expectativa é que eles ocupem meu lugar, entendeu? Ó, eu quero que vocês sejam melhores do que eu sei, entendeu? Do que eu Uhum. faço e passo conhecimento. E sendo muito bom nesse sentido, realmente. E eu vejo que nessa fase que o Vitória hoje está nessa mudança e participando e ver que já fazia umas coisas antes, é gratificante mesmo. Legal demais, tá vendo, gente? Todo mundo comum, uma vida comum. Nesse sentido, até passar para ano que você vive lá, amiga. Você tava postando mais, viu? Você postando um É, pouco Tá dos agora a ralando coco. correria. mas a gente acompanha lá mais ou menos, né? A questão da área da saúde. Como é que é dentro de um hospital, Aninho? Como é que é viver lá dentro, sentir as dores das pessoas, né? Eu até tava pensando na série que eu vi antigamente, só pra saber, mas era correria lá dentro do hospital. Como é que é lá dentro essa questão das famílias, a questão das pessoas? Você fica mais com criança agora, não é isso? Explica aí mais ou menos pra gente. Isso que o Anjinho falou, até pegando um gancho um pouquinho, que é de como aquilo que a gente vive dentro da igreja se reflete para aquilo que a gente vive fora. Uhum. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei lá já crente, e aí minhas redes sociais já eram movimentadas nesse sentido de postar sobre igreja e tudo mais. E na minha sala era meio esquisito ser crente, assim. E eu lembro que todas as polêmicas da época que surgiam, eles traziam para mim, então chegavam para mim, assuntos, todos os tipos de polêmica que surgiam no meio cristão, assim, que pastores falavam, que pessoas falavam. Então eu sempre fui essa referência dentro de sala, nem sempre tão boa, geralmente no sentido mais de chacota, eles me chamavam da irmã da sala, irmã da igreja, mas nunca me atingiu, nunca foi algo que
gerou assim. Só que essa posição de líder, eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu tava, faltou um pouquinho para eu virar líder ali, ela sempre continuou, igual a Anjinho falou, ela reflete muito, por quê? Tanto que até para apresentar trabalho, você falava, não, mas você não prega? Então você apresenta esse trabalho ali. E aí sempre refletiu muito, e aí depois, mais ou menos de 2 anos e meio de faculdade, eu comecei a ir para dentro dos hospitais. E aí tem mais ou menos, aí vai dar quase 3 anos que eu vou para o hospital sempre estou envolvida em algum hospital, e aí já passei por vários aí, por várias áreas, por vários momentos, já tive batalhas espirituais assim, fortíssimas dentro do hospital. Lembro de uma vez que a gente foi para uma área de hemodiálise. E aí, na hora que entrou, assim, eu lembro claramente o Espírito Santo sussurrando, falou assim: toma a armadura de Deus. Eu achei muito esquisito, porque eu não fazia isso para entrar no hospital. Porque eu levava mais como algo de faculdade, né? Não tô ali e tal, trabalhando, não sei o quê. E aí eu lembro que eu orei, assim, eu sussurrei, assim, tomei posse, e era um grupo, eu e mais 5 amigas entrando na hemodiálise para trabalhar. E aí, na hora que a gente entrou, literalmente, na hora que a gente pisou, uma amiga minha começou a desmaiar. E aí ela falou, não, vou ter que sair porque eu tô mal e tal. Eu falei, não, esse treino não pode ser espiritual, não acredito. Aí ela saiu. Aí a gente continuou rodando, ficou eu e mais 4. Nisso, na hora que a gente passou assim, por uns 2 leitos, mais 2 meninas começou a ficar pálida. Falou, vou ter que sair, tô passando muito mal. Saiu 2, ficou eu e mais 2 meninas. Nisso passou assim, uns 5 minutinhos, ela falou assim: não, gente, tá muito calor, acho que esse é o lugar mais calor do hospital. Só que o centro de hemodiálise é o único lugar que tem ar-condicionado. Ué. E aí eu lembro que falei, não faz sentido isso aqui. Eu lembro que a menina saiu e a outra também começou a passar mal. Literalmente, eu nunca vi isso acontecendo. As 5 pessoas começaram a passar mal, e aí eu comecei a entender que existia um ambiente espiritual dentro do hospital, que eu deveria me posicionar nesse sentido, assim. E aí eu lembro que esse dia eu cheguei no pastor, ele falou assim: não, Ana, Deus já me falou várias vezes que esse é um lugar mais carregado, assim, do hospital. Eu falei, não, achei que no CTI, na UTI, eu passaria por isso. Mas foram ambientes onde eu comecei a perceber meu posicionamento e minha estrutura espiritual dentro desses lugares, e eu comecei a me posicionar mais nesse sentido. Então, por exemplo, agora eu estou na pediatria, e aí você vê uma realidade, assim, muito diferente, tá na área da saúde. Eu acho que tem me ajudado muito nesse sentido. Eu sempre achei legal quando o pastor falava, não, eu sou polícia, eu já vi casos que vocês não têm noção. E isso faz muito sentido pro que ele fala e pro que ele conta. E eu tenho vivido e experimentado um pouco disso, eu acho muito legal. Então são casos, assim, que ninguém talvez nem imaginou que existiriam. São pessoas, crianças que eu tenho contato que talvez ninguém imaginava que existia essa doença. São malformações, assim, que eu tenho contato que é extremamente, assim, desafiador. Então, dentro do hospital, assim, o que eu tento levar de mais importante, assim, é a alegria mesmo para esse lugar. Então, me posicionando mesmo como, né, como uma cristã, como pessoa que vai conseguir resistir naquele lugar, é conseguir ter um ponto ali, não só, no hospital a gente não pode orar por cura, né? Chegando no paciente e falar, não, Jesus, seja Ah, curado. Não tem esses pontos, infelizmente, não tem essas brechas, assim, muito visíveis, mas tem as brechas da comunicação. Então, quando você dá um pouco mais de atenção ali para uma pessoa, você começa a entender, igual eu comecei a conversar com uma criança, que ela começou a falar que não gostava de orar, não gostava do Papai do Céu, não gostava disso, daquilo. E aí, numa conversa muito simples, assim, lógico que eu não posso induzir nada religioso, mas de trazer um pouco do contato, da alegria. Eu lembro que eu fiquei conversando com essa criança um tempo, e é uma menina que está com tumor cerebral, sem nossa. nenhum tipo de cura, assim. Então, é uma menina que talvez ela imagine a realidade que ela tá. E aí a gente conversando assim, e aí saindo daquele quarto com aquela menina falando, não, então essa noite eu vou orar, porque ela começou a criar esperança naquilo que estava acontecendo. Então acho que dentro do hospital é uma oportunidade de ver uma realidade que nem todo mundo tem esse privilégio, assim. É. Então é corrido, é uma realidade muito diferente. A gente vê. Eu saí muito da bolha, eu lembro que até no ano passado eu comecei a falar um pouco disso, que eu comecei a fazer algumas consultas e na área da pediatria chegavam para mim crianças de 12 anos grávidas. Eu falava assim, não, achei que eu estava na pediatria para olhar a criança e eu estava lá para olhar duas ao mesmo tempo, que era a mãe e o neném dentro da barriga. E eu comecei a entender que existe um mundo lá fora que não tem nada a ver com o que eu estava vivendo, entendeu? Sim. Eu falei, não, eu tô dentro da igreja, tô com uma vida muito confortável, eu sou uma líder de jovens, e meus jovens estão bem, assim, na medida do possível, eu tenho os BOs e tudo mais, mas o que a gente tá fazendo para chegar nesses lugares? E eu lembro que eu comecei a ser muito incomodada nesse sentido, da forma que eu atuaria, ou da forma que realmente eu entenderia essa realidade. Então, assim, isso tem me ajudado muito a entender, igual o Damasceno falou, esse início de ano, acho que Deus recalculou as nossas rotas, começou a expandir nossas visões, e eu acho que isso que eu tenho vivido vai ser muito importante, assim, pro que Deus vai fazer através de mim. Ontem, né, para quem estava no culto, Damasceno falou um pouquinho de algumas esferas, né, da sociedade, falou de referências,
E é muito engraçado porque eu acho que, não sei se é assim com todo mundo, mas queima uma área específica assim no nosso coração. Nó. E eu tenho certeza que a área que queima no meu coração tem tudo a ver com o que eu tô vivendo hoje na pediatria, com o que eu tô vivendo hoje dentro do hospital. Então, assim, eu tenho certeza de que isso tem contribuído para um lugar que eu vou chegar. Então, eu não acho que eu tô no fim, assim, não cheguei, vou ficar aqui para sempre na pediatria dentro do hospital, mas eu acho que isso é um caminho muito importante, com muito aprendizado, para um lugar que eu vou chegar em Deus. Sim. Então, assim, eu acho que Deus tem abrido muito minha visão nesse sentido, e eu acho que o que a gente vai ver nesse On Fire é muito isso. Pra finalizar, assim, tem um pregador que eu gosto muito dessa analogia que ele faz, que é uma verdade. Ele falou assim que era aniversário da filha dele, e ele chegou e falou assim: ó, você pode escolher o que você quiser, eu vou te dar de presente o que você quiser. Não precisa preocupar com dinheiro, eu vou te dar aquilo que você mais quer na sua vida e tudo mais. E a filhinha dele vira pra ele e fala assim: papai, eu quero uma caixa de lápis de cor. E ele falou assim: não, eu tô te falando que você pode escolher o que você quiser. Eu vou te dar e tudo mais. Qual que é o seu sonho? O que que você tem um sonho de ganhar? Ele falou: papai, meu sonho é ganhar uma caixa de lápis de cor, de 36 cores. E aí ele falou que Deus ministrou muito no coração dele, que às vezes assim com Deus, a gente tem uns sonhos que às vezes nem se compara com a grandeza daquilo que ele quer trazer, sabe? E eu acho que atualmente, esse ano, Deus recalculando as nossas rotas, é hora da gente ver que, tipo assim, aquilo que a gente estava almejando ano passado, as nossas prioridades, os nossos focos, aquilo que era inegociável, é 1% de uma realidade que Deus quer incluir a gente. E se a gente fica batendo a cabeça, né, com aquele orgulho de não, vou manter aqui, porque isso aqui é muito legal, isso é muito confortável, tá dando fruto, mas é 1% de uma realidade. Então, acho que agora a gente está entrando realmente nessa dimensão de entender que existe algo muito mais além, muito mais profundo, que a gente vai experimentar, e seja muito a longo prazo, acredito que é a longo prazo mesmo, mas é o privilégio da gente estar fazendo parte de algo que está começando. Então, você que talvez fala, não, mas vai demorar demais, não, mas não sei o quê. Eu acho que quando chegar lá, a gente fala, não, eu lembro do início. Eu lembro de Deus exortando, eu lembro das pregações tentando moldar a gente. Eu acho que isso aí vai fazer todo sentido. Quando a gente tiver nosso centro de avivamento, que eu creio muito, quando a gente tiver eventos assim bem estabelecidos, equipes bem estabelecidas, jovens assim ocupando posições muito estratégicas na sociedade, eu acho que a gente vai lembrar desses dias que Deus tem realmente incomodado a gente nesse sentido. Uhum. Olha que vida emocionante, gente. Muita correria, irmão. É uma coisa que eu percebo é que nem todo mundo tá pronto para essa correria, justamente pelo fato de achar que a vida vai ser ficar rolando rios o resto da vida, vai ser andando nesse lugar que muitos de nós a gente já passou por um tanto de fase, essa que é a verdade, né? Uhum. Tem gente, a gente anda muito com adolescente, por exemplo, e às vezes eles tentam, não é que a gente tá em outro patamar, viu, gente? A gente só tá em outra fase da vida, nesse sentido. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que nem todo mundo está se preparando para esse tempo. Então, o cara ele valoriza muito, muito mesmo a experiência espiritual. Ele... Meu celularzinho. Meu celularzinho Tá tocou. no modo avião, ele Então, disse. Não, era que era Antes de começar, ele falou, 9h30. gente, todo mundo põe no por favor, silencioso, modo avião. silencioso. Mas o pessoal valoriza muito a experiência espiritual. Assim, e a experiência espiritual ela é válida, e tipo assim, eu acredito muito que Deus faz alguma coisa através de uma experiência espiritual. Só que o problema é que parece que tem um fim em si mesmo. Então, tem um derramar profundo, igual teve no acampamento. Aí, beleza, passou 2 semanas, 3 semanas agora do acampamento. Aí parece que acabou. O que você acha Uhum. sobre isso, Damasceno? Sobre essa questão de o jovem ele não conseguir movimentar, né, nesse sentido de sempre parar na experiência. Porque se o cara pedir experiência com Deus, Vai Deus ter. vai dar. Deus vai Vai dar. ter. Deus vai abrir a visão dele, Deus vai falar com ele, Deus vai mostrar para ele. Só que eu acho que o problema dos jovens de hoje em dia é ser prático, é conseguir entrar nesses ambientes que a gente está falando aqui sem se corromper, é conseguir estar nesses ambientes aqui e conseguir ser literalmente um Daniel lá dentro, um profeta de Deus lá dentro, ser a pessoa que Deus chamou para ser lá dentro, só que a pessoa para ali somente na experiência espiritual e não consegue romper, não só com a bolha, mas romper dentro da vida dele, dentro da casa dele, em problemas pequenos, em outras situações. É, a gente vê isso acontecendo na Bíblia, que a experiência ela é necessária, mas você vê ela sempre como um ponto de partida, uma manutenção de quem está ali de fato caminhando, ou então uma transição de uma estação para outra. E os jovens, quando eles veem a experiência como um fim, eles falam assim, cara, eu vivi para isso, e é isso que, cara, eu vivi para ter um arrebatamento, uma visão. E aí o cara acha que aquela visão, aquela experiência que ele teve é tudo que ele poderia ter, E e aí acaba ele ali, né? para naquilo ali. Ele não é desafiado a usar aquilo ali, talvez, como um gás para ele continuar caminhando. Então, por exemplo, o povo no deserto, eles tinham uma manifestação de nuvem e de fogo,
não para eles pararem e ficarem assistindo e falar assim, uau, Morrer. era só para eles conseguirem resistir à caminhada no deserto e chegar onde eles deveriam chegar, que era a Terra Prometida. E aí você tem um pessoal que talvez ia parar no meio do deserto e falar assim, cara, o deserto tá chique demais, porque aqui eu sinto Deus, aqui eu tenho experiência, aqui... Uhum. Só que não era aquilo que Deus tinha para eles. E aí talvez o cara fique pensando assim, pô, então Terra Prometida, lá na frente, alguém vai me levar até lá e o dia que eu chegar lá eu vou perceber, mas ele não valoriza o tanto que é importante ele ir construindo isso ao longo do tempo. Então você pega, por exemplo, o Isaías, ele teve uma experiência com Deus que ele viu os céus abertos, e daí pra frente aquele homem nunca mais foi o mesmo. Mas você não vê Isaías tendo experiência com Deus e fala assim, Deus, eu tô pronto. Você vê e fala assim, eu tô lascado, porque algo que Deus tá me chamando pra fazer é grande demais, eu não vou Uhum. conseguir sustentar isso. E aí coloca a gente em dependência de Deus em lugares que hoje a gente se sente muito confortável. Então, por Uhum. exemplo, os jovens hoje se sentem confortáveis dentro de escola. E não era para ser um ambiente confortável. Uhum. Era para ser um ambiente que tá te esticando, tanto em quesito de estudo, quanto em quesito de interagir com pessoas, de alcançar essa turma. O trabalho hoje. O trabalho hoje você tem pessoas que entram no trabalho querendo um ambiente de conforto. Então ele quer chegar lá, já quer ganhar bem, já quer ter tudo tranquilo, não quer ter nenhum desafio, não quer ter nenhum Sim. tipo de pressão. Por quê? Porque ele entende que o trabalho ali vai ser um fim, um presente que alguém vai entregar para ele e acabou. Uhum. Só que na verdade o trabalho é um meio do caminho, é um deserto que Deus vai esticar a pessoa, que Deus vai exigir um posicionamento diferente. E é esse meio de lidar com as experiências com Deus, como se fossem respostas de tudo que a gente precisa, e não talvez como maná diário, ou como uma provisão, ou com uma mudança de estação, eu vejo que direto e reto para alguém. Então o cara ele tá indo bem, ele começa na igreja, ele chegou, largou os pecados dele, deixou a vida para trás, falou assim, agora eu quero Deus. É só Deus usar ele na primeira vez que ele já acha que ele tá pronto. E aí o cara ele não Na acha. hora passa aquele filme de um tanto de gente na minha cabeça. E Muita é, gente. é uma realidade que eu já estive nessa realidade também. Também, Você com fala assim, certeza. cara, se Deus está me usando, parece que Deus está aprovando meu estilo de vida. Se Deus está aprovando meu estilo de vida, quer dizer que eu não preciso fazer nada diferente Uhum. para isso. E aí eu cheguei a algumas conclusões assim recentemente de que ou tem uma turma que não tá orando, Opção. Vamos lá. Opção Opção A. A. ou tem uma turma que até está orando, mas que tá falando muito e ouvindo pouco. Número B. Número B. Por quê? Porque eu lembro dos meus momentos com Deus que eu me sentia muito bem. Falei assim, cara, eu tô arrebentando, cara. Se tem alguém que tá fazendo o que Deus me chamou pra Amigo de fazer, Deus. Ah, sou eu. E eu sabia que eu ainda tava novo na fé, que ele treino tudo, só que eu não me sentia desafiado por Deus. E aí, quando você começa a orar só falando pra Deus, falando, 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 parece que tá tudo tranquilo de fato. Mas um dia que você chega diante de Deus pra fazer alguma oração sincera e hum. espera a resposta, não é aquele, ó Deus, aí você tô indo ali viver minha vida. Você espera a resposta, Deus começa a te confrontar de um jeito, cara. Você Uhum. fala assim, cara, ninguém tá vendo isso aqui. Por que que eu tô começando a me incomodar com isso? E aí você percebe Deus indo nos lugares onde ninguém poderia ir e falando assim, tá errado, preciso melhorar, precisa se esforçar, isso aqui você tá fazendo de qualquer jeito, isso aqui você tá negligenciando, ninguém tá sabendo, mas eu sei que você tá negligenciando. Uhum. E aí Deus começa a exigir de nós posturas que para todo mundo a gente consegue esconder, a gente consegue lidar. Sim. Exemplo prático, cara, no seu serviço, cara, você pode fingir que você é um bom funcionário. Verdade. Pode fingir. Você pode entregar ali talvez o que te pediram, tá tudo bem. Mas diante de Deus, Deus sempre vai estar com aquela expectativa assim, mas e o além disso aí? A E o segunda além milha. da inutilidade, que é aquele que faz o que o seu pedido é inútil? O que que tem aí dentro de você que pode ser explorado, mas que você não quer explorar, talvez por preguiça, por medo, por comodismo, por distração, por qualquer outra coisa do tipo. Então, a experiência com Deus, eu vejo que ela tem esse poder de nos levar para esse lugar que vai ser um lugar de meio do caminho. Lugar onde eu vou me desenvolver, onde eu vou ser esticado por Deus, onde eu vou quebrar a cara várias vezes, mas eu vou voltar e vou tentar de novo. Ou então ela pode ser usada como subterfúgio de que se Deus fez, se Deus falou, se Deus mostrou, é porque tá tudo ok e esse aqui é o lugar que eu quero ficar. Não me tirem daqui, porque aqui é o melhor lugar que eu quero estar. E o problema também que eu vejo é que o pessoal ele para muito nessa questão de somente aquilo que é pecado, entendeu? Aí vai fazer assim, lutei, 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 consegui vencer aquele pecado. Aí acabou, parece que a vida do cara acabou ali. Aí faz assim, não, beleza, venci. Não, Só pra vencer o pecado. Anjinho falou um negócio que é clássico, cara. Todo homem, quando ele vai casar, ele fala assim, cara, casei, agora eu vou ficar santo. Eu Estou não, pronto. Ah, não tenho mais dificuldade nenhuma, agora é eu e Deus, Deus e eu, e acabou. Não tem mais o que sofrer. Aí seria uma vida bem sem graça, né? Imagina, você só Aí você, venceu um aí pecado. você fala, pô, se casei, zerei a vida.
Nossa, aí Pô, fica a vida, bom. acho que a vida começa mesmo. Aí agora eu tô chegando, eu falei assim, casei, comecei a gerenciar casamento, que trem todo, tem filho agora. Nunca para. É como se fosse alguns restarts de Deus, mas talvez mudando as épocas, as estações, e toda vez levando a gente a lembrar que eu preciso de Deus para continuar. Ainda não cheguei lá, ainda não tá bom, ainda não é onde Deus quer me levar. É o que a Ana falou. Tem uns sonhos de Deus que os nossos sonhos são lápis de cor, e para Deus, Deus tá querendo levar a gente Na para. casa da Barbie. A Disney. Mas eu vejo muito assim, só pra complementar o que a Dama falou, que a gente, assim, colocando em geral, eu vejo que foge muito de um processo. E eu acho que talvez até, igual eu converti, vai fazer 8 anos. Eu acho que até na minha época ainda era um pouco ok passar por processo, eu entendia a importância disso, mas hoje em dia é meio que isso de, o que é pecado e o que não é pecado, e o restante não interessa, eu não preciso passar por esse processo. Uhum. Então essa escuta de Deus não é necessária, porque tá tudo bem, se eu não tô pecando, tá tudo bem, e aí não percebe a necessidade de ser lapidado naquilo que Deus quer fazer. Então a gente vira uma geração que não quer passar por um processo e com toda certeza uma geração que não vive as novidades de Deus. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, assim, é que o céu, ele tem uma novidade de vida muito interessante, assim. E isso que eu acho uma aventura viver com Deus. Porque tem hora que parece que tá tudo bem, mas do nada o céu aí fala assim, não, mas eu tenho tal coisa pra você, e pra isso você vai ter que abrir mão daquilo ali. Eu falei, não, mas eu nem sabia que isso era errado, eu nem sabia que isso atrapalharia. Então, são renúncias de acordo com o processo que Deus vai exigindo de nós, que às vezes a gente vai perdendo isso. Então, o céu, ele tem uma capacidade de trazer novidade, de realmente renovar as nossas coisas, porque tem até algo que fala que quando os anjos eles falam santo, santo, santo 24 horas, é porque cada hora eles veem uma face diferente de Deus. Eles não ficam ali adorando o mesmo Deus, tipo, santo, santo, santo. Uhum. Não é chato, porque cada hora existe uma infinidade, assim, uma parte de Deus sendo manifestada no céu. E se até os anjos se surpreendem com isso, eu acho que a gente perde um pouco da oportunidade de abrir assim os ouvidos para Deus realmente trazer isso. Então, além da gente não querer ouvir, a gente não está disposto a passar pela poda assim do processo. E é isso que o Cid falou, realmente é plantar e dormir. A gente não acha legal passar pelo processo da planta crescendo, a gente não acha legal regar, a gente não acha legal a planta começar a dar ruim, você ter que ir lá e podar ela, e a gente não usufrui da colheita, isso é um fato. Uhum. Se você planta e vai dormir, você não usufrui da colheita, você pega fruto dos outros, você tem certeza de que você está gerando alguma coisa. Isso é muito perigoso, porque hoje, se você for parar para dentro da igreja, vários jovens podem falar que eles têm fruto. Ah, não, mas eu conversei com um visitante ali, que não sei o que ali. Mas plantou aquilo ali? Porque um fruto seu, ele tem que começar em você, ele tem que nascer de você. Então eu vejo que tá todo mundo pegando fruto de algo que já estava acontecendo. É igual assim, pastor Walsh talvez plantou algo há anos atrás, e a gente tá ali só colhendo fruto e tá usufruindo disso, mas cadê aquilo que a gente vai plantar? Não somente para as próximas gerações colherem, mas os frutos que Deus espera que a gente gere, sabe? Uhum. Então eu vejo que por correr do processo, por correr dessa poda, que é realmente assim, ela é detalhista, né? A poda, ela não vem com algo assim, você não pode ver tal coisa errada. A poda, ela vem, você não pode fazer dessa forma, você não pode falar assim, essa palavra não pode ser falada de novo, isso machuca tal pessoa, não se comporta assim, melhora a cara, melhora não sei o quê, conversa com tal pessoa. Então, ela é muito detalhista, e se a gente não está disposto a viver por esse processo de poda e realmente desse detalhe, novidade do céu, a gente não colhe os frutos legítimos que Deus realmente Nossa. quer gerar através de nós. Então, nós estamos colhendo fruto de outras pessoas, de gerações passadas, talvez, ou de pessoas que têm caminhado com a gente, mas a gente não tem começado aquele processo de plantar. Vou cuidar, vou regar, vou podar, e no final vou ter a alegria de colher. E aí, assim, o que eu vejo muito é a pessoa não valorizar o fruto, porque não é dela. Ela não passou tipo assim, noites no monte, ou Uhum. ela não passou no processo de busca, madrugadas orando, ela não passou por um processo de renúncia, então aquilo não é tão legal. Agora, quando a gente planta alguma coisa, isso eu falo, quando a gente planta algo, a gente começa algo, quando você vê o negócio surgindo, você fala, meu Deus, quanto que isso valeu a pena? E aí faz muito mais sentido, é muito mais legal de você ter história pra contar e você contar, não, isso aqui começou lá, igual, por exemplo, da Mar poder falar como que começou um Fire, que foi simplesmente uma vigília que era pra ser, e hoje em Tava dia, contemplando, né? Contemplação. Mentira. a gente tem que contar dessa vigília aí. Mas assim, eu lembro que ficou a noite inteira, acho que uns 10 jovens, para pensar. E é algo que a gente nem imaginava que chegaria. Então, quando você vê, por exemplo, um Fire do ano passado, você fala assim, nossa, quem diria? Agora tem pessoa que tá chegando agora, colhe o fruto de um Fire desse e amém. E isso é Amém. muito legal, tem que fazer, tem que colher os frutos. Mas também a gente começar a pensar que existe a oportunidade de plantar. Enquanto a gente não quiser
ouvir Deus e passar pelo processo, não vai ter plantação completa com colheita, assim, bem genuína da nossa parte. E aí é a parte que a gente perde um pouco do que Deus quer fazer, e aí a gente falando um pouco dessa bolha, a gente acaba ficando dentro dela. Porque a gente não entende as nossas potenciais, tem gente que não sabe os dons que ele tem, e os talentos que ele tem. Eu fiquei por muito tempo na igreja, assim, meu primeiro ano de nova convertida, eu não sabia o que que eu era boa, mas eu comecei a pedir a Deus isso, e Deus me mostrou. E aí eu comecei a investir nisso. Então eu vejo que tem gente que não sabe o que que é bom, não sabe o que que deve fazer, não tem área que desperta neles, então talvez ontem da Mar falou de vários exemplos e nenhum, tipo assim, eu não gosto de nada, eu não sei jogar bola, eu não faço dinheiro, eu não sou político, eu não sou isso. Não, mas peraí, tem alguma coisa que você gosta de fazer que tá incluída nisso aqui. E aí, enquanto a gente não desperta pra isso, a gente vai perder com certeza um chamado muito específico que Deus tem pra gente. E o processo de plantação mesmo, a Bíblia fala assim, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo fará. A Bíblia fica deixando claro que esse processo vai ser doloroso, entendeu? É. Aí que tá, aí que tem um ponto. Por quê? Porque outra coisa que a geração não está preparada, que a gente percebe pelo menos, é que quando ela começa a sofrer demais com alguma coisa, ela vai e desiste, entendeu? E eu, uma coisa, até falei no acampamento, toda vez que Deus ele quer fazer um grande e uma grande mulher, um grande homem, uma grande mulher de Deus, ele vai arrebentar o cara, vai quebrar o cara, entendeu? E às vezes tem até o contexto, a gente poderia falar melhor, por exemplo, o cara nasce na igreja, e aí o cara é criado em um contexto de que ele, na cabeça de quem vem de fora, ele não vai pecar tanto porque ele está vivendo uma vida ali dentro e entrou dentro da bolha, já nasce dentro dessa bolha. Queria até que você falasse, acho que foi uma coisa que você falou comigo um dia, mexeu muito comigo, você falou assim, cara, eu vejo isso como um privilégio, entendeu? Você Uhum. nascer dentro da igreja e tal. Só que como que o jovem que nasce dentro desse contexto, ele vai passar por esse processo de dor, ele vai chegar nesse lugar de conhecer a Deus de fato, sem ser o Deus que o meu pai apresentou para mim, entendeu? Minha mãe apresentou para mim, e eu vou conseguir sair dessa bolha e entrar nos lugares que Deus determinou para minha vida, porque é muito importante isso, entendeu? Porque senão eu nasço e eu tenho uma visão de Deus que só o meu pai apresentou, só minha mãe apresentou. Eu não tenho a minha experiência com Deus. Eu fico dentro daquela bolha e muitas das vezes eu vou viver aquilo que meu pai tem para mim, aquilo que minha mãe tem para mim, não consigo viver aquilo que Deus tem para minha vida. O que que você diria para a pessoa que nasceu dentro da igreja e você até contou, né, que você já teve várias experiências com seu pai missionário, mas nasceu dentro da igreja, agora ela precisa despertar para algo que está para fora da igreja e além daquilo que ela entendeu e aquilo que ela viu, que é uma pequena parcela sobre Deus. Normalmente quando você nasce num lar cristão, e ainda mais quando seus pais ainda são cristãos, já são relevantes em alguma área, já, tipo assim, já nasce com uma pressão, assim, de seguir os mesmos passos, entendeu? Minha questão. Então, é um lugar confortável. Ensina a primeira coisa, é um lugar confortável. Uhum. Então, seu pai missionário, logo você. Não vou ser missionário, minha mãe é de intercessão, meu pai ora, meu pai cuida de pessoas em um trabalho, no ministério. É um lugar confortável, assim, pô, Tá feito, tá né? tranquilo, né? Já nasce, tipo assim, Alguém correu pra eu ficar aqui. já tá É a correndo. colheita, a colheita É que a fala. colheita, é a colheita, pô, bom demais. E você começa a participar, querendo ou não, de vários moveres, você Uhum. acaba ouvindo testemunhos, ouvindo histórias, você fica assim, nossa, que legal, não, beleza. Mas aí eu acho que é muito de vai chegar um momento que você que está caminhando com Deus, está num ambiente que eles caminham com Deus, as pessoas realmente falam de Deus. Eu acho que uma hora te desperta uma curiosidade. Você fala assim, tá, Deus, e aí? Mas e pra mim agora? Como é que vai ser? Então, eu acho muito difícil estar num lugar onde tem pessoas de Deus, pessoas que participam de várias coisas que Deus está fazendo, e você não quer incomodar também, tipo assim, do que você vai fazer, entendeu? Então, eu lembro que eu tinha, inclusive, receios quando a gente tinha rodas de oração, assim, com meus pais, e falava assim, nossa, será que um profeta vai falar minha vida aqui agora? Porque tá todo bagunçado, não Aham. tá condizente, não. Mas a postura tá ali, tranquila, quietinho. Uhum. E eu sempre ficava, tipo, no início, eu lembro que adolescente, eu ficava receoso, porque eu via mover de Deus, eu via pessoas ensinando a palavra profética, eu via momentos que, tipo assim, a gente tava numa casa de um amigos, assim, vamos orar pra gente ir embora, de repente o ambiente muda e Deus começa a usar pessoas, palavra profética, aí você fica assim, nossa, o negócio é diferente, entendeu? Aham. Aí eu começava a pensar realmente, nossa, acho que um dia alguém vai falar comigo, Deus falando comigo através de alguém, entendeu? Só que, na verdade, eu lembro que eu tive que decidir, entendeu? Decisão mesmo.
Então eu lembro que, inclusive, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu acho que eu quero batizar. Porque meu pai, inclusive, é uma pessoa que nunca. Eles sempre preocuparam em demonstrar o evangelho com a vida deles, entendeu? A Uhum. palavra, a gente fazia culto dos lares. Ele sempre reforçava que era uma decisão pessoal, entendeu? Então eu lembro que um dia eu falei assim, pai, eu preciso batizar, eu preciso caminhar um pouco mais. Onde eu lembro que eu tinha momentos, inclusive, de muita experiência com Deus, quando eu era mais criança mesmo, de sensibilidade, de chorar nos cultos e tudo mais. E meu pai contando essas histórias pra mim quando adolescente, eu falava assim, não, faz isso mesmo, então, vamos falar da realidade. E eu lembro que eu comecei a ter que tomar esse passo de buscar Deus. Então eu lembro que eu me propus, inclusive, a vir para Portais Eternos, que meus pais se congregavam em outra igreja, inclusive, se caso, em outra igreja, mas aí que congregava. E eu lembro que no Via Portais Eternos era um ambiente totalmente diferente, porque é um ambiente pentecostal, inclusive. Era muito pentecostal em Portais Eternas. Aí eu Sei. lembro que eu convivi nesse momento de moveres, de palavras, de oração em línguas, de direção e tudo mais, cultos muito aleatórios. Mas quando eu tinha Portas Eternas, eu comecei a conhecer moveres que eu nunca tinha vivenciado, de pedras preciosas, de pluma sobrenatural. E o pastor Watson, super aquela empolgação, eloquência, pregando. Eu tô assim, nossa. E eu lembro que eu ficava, Deus, é realmente aqui que eu tenho que ficar? Mesmo eu não conhecendo, mesmo eu tendo alguns preconceitos, alguns dogmas em relação a isso, e eu comecei a ver a confirmação de Deus nisso. Então, tipo assim, eu vi que todos os meus passos, e eu falei, meu, beleza, então convence meus pais a deixar eu congregar aqui, então, porque é um rompimento, né? Você não tá aí na igreja com seus pais, né? Domingo de manhã, eu Uhum. amava, inclusive, café da manhã na igreja que eu congregava. E eu lembro que é uma escolha que você faz para que realmente Deus direcione. E quando você perguntar para Deus direcionamento, por mais que momentos ou igrejas que inicialmente você fala tipo assim, nossa, será que é aqui mesmo que eu vou, tá? Mas você começa a perceber que Deus vai direcionando você. Eu acho que inclusive Deus vai te moldando, viu? Eu acho que é muito realmente permissível. Se você começar a perguntar e se permitir que Deus direcione, eu creio muito que Deus vai continuar direcionando você, entendeu? Então, se você nasce em um lar cristão, hoje você não tem nem ideia, igual a Ana falou, não conhece seus dons, não conhece chamados, não conhece. Deus tem algo muito específico para você. Porque eu lembro, inclusive, que eu tinha recebido uma palavra. Esse aqui vai ser um missionário e tudo mais. E eu lembro que, inclusive, quando eu cheguei na Podas Eternas, eu falei, gente, eu vou ser missionário. Eu lembro, inclusive, nos montes, quando a gente conversava, o pastor falava assim, qual que é o chamado, Anjinho? Eu falei, pastor, ser missionário. Eu sou bem missionário. E aí eu comecei, o pastor falou assim, jovem, jovem, tem muita coisa a se Aí aprender lá no ainda. TC eles falaram, ou você é um missionário ou você é um impostor. É, tem Somos muita. todos missionários. Mas daquela ideia, tipo assim, já tô pronto, entendeu? Tipo assim, já participei de moveres, já fui dar café da manhã na prisão, eu participei de vários moveres de missionais, né, de missão. E você fala assim, pastor, tô pronto, é missão, já pode me enviar. E, inclusive, eu lembro que, Envio. inclusive, foi até meus pais, né, minha E mãe, nesse caso você tava preso dentro da bolha, achando que era só e aquele esse lá. contexto. E eu lembro, inclusive, que eu falei assim, mãe, eu vou pro, é tipo ETED, é outro local, Sei, conheço. chamava Ceifar, o movimento. Falei, ô mãe, pai, eu vou ceifar, eu Era vou na ser Bahia na treinado, é na época. Bahia, e eu vou estar lá. Minha mãe disse assim, meu filho, você nem estudou ainda. Acabou de ensino médio ainda. Não, mãe, eu vou ser missionário, eu vou ter que treinar. Minha mãe disse, não, filho, você não vai, não. Você tem que ter carreira primeiro, você tem que ter estudos, tem que construir família. Eu lembro que meus pais começaram, mesmo ele nesse lugar de missão, mesmo que no contexto deles, era um contexto, talvez, antigamente tinha muito isso, né? Que esse contexto testemunho, tipo assim, do nada a pessoa larga tudo e vai para um lugar muito distante. Eu creio que Deus faz isso ainda, mas não tinha muito aquela ideia de se preparar, né? Como o pastor fala, né? Daqui a pouco Deus voltar, eu vou se preparar a minha vida. Então eu lembro que meus pais, mesmo na missão, mesmo no chamado, ele falaram assim, não, filho, não é bem assim não. Ser missionário, né? Você largar tudo e viver da obra, da oferta da igreja. Não, você tem que ter alguma coisa de preparo. Então eu lembro que tem meus pais mesmo, eles estão na missão até hoje, tem um projeto, e eles me moldaram e direcionaram. Então acho que o meu ponto é você perguntar para Deus os direcionamentos e também ouvir muitos conselhos de pessoas. Então, direcionamentos, então, inclusive no Agenda Portais, o pastor foi um dos nossos mentores, né? Uhum. Direcionar. Então, eu vi assim, Deus acrescentando em cada área que eu precisava, entendeu? Então, quanto mais você for humilde realmente para ouvir, quanto mais você, a Bíblia fala, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio. Então, já pronto para ouvir realmente pessoas de referência, pessoas de Deus, direcionamentos, eu acho que fico mais moldado. Inclusive, a gente falou algumas coisas aqui, né? De pessoas que estão nesse lugar, validam a experiência. Eu acho, inclusive, o que a gente tenta, inclusive, fazer com o jovem nessa igreja é fazer aquilo que a gente talvez fique um pouco de falta, né? Tipo assim, ó, eu senti esse dor, então eu vou direcionar você. Eu quero muito
dar direção, conversar, conversas longas, discipulado. Sim. Então, eu acho que vale a pena muito quando a gente tá nessa bolha, mas, pelo menos, se conscientiza. Eu tô numa bolha, eu preciso de uma direção e tá, Deus, o que você quer fazer na minha vida agora? Aí eu creio muito que Deus ele vai E Deus tem direcionando. diversas maneiras de direcionar. Uhum. E uma das coisas que ele faz é igual o Anjinho falou, né? Que é trazer pessoas, né? Então, o pastor aqui Pessoas. pra gente foi muito importante nesse sentido. Uhum. Só que aí nós estamos vendo um outro movimento. A Ana falou uma mensagem um dia desse que ela pregou lá no sítio. Esse um dia desse não, já tem um tempinho, na verdade. Tem um tempinho. Dessa conexão de geração. Tanto que existe esse gap mesmo, entendeu? E eu acredito que o movimento que Deus vai fazer, ele não se trata somente dos jovens, né? A gente criou lá o evento, o Grupo Mais 20, né? Pensando justamente em alcançar a nova geração. E a gente está vendo que esse espaço que tem entre um grupo e outro, não só do mais 20 e do menos 20, né? Mas entre um grupo e outro dentro da igreja, a gente consegue perceber que esse gap não é somente dentro da igreja, é um gap de geração. Então as Uhum. pessoas não estão conseguindo mais se conectar com a outra geração que está acima dela. Aí o que nasce uma geração sem sabedoria? Porque a sabedoria viria de experiências de outra geração. Uhum. Então, é aquilo que a gente sempre falou, né? Pastor Watts, ele tem sabedoria. Ele tem força também, não tô falando que ele não tem. Mas ele direciona a gente com sabedoria e a gente tem a força para construir aquelas coisas. Uhum. E o que vocês diriam sobre essa questão de, cara, o que Deus vai fazer não se trata somente da sua juventude. Porque, igual você falou, cara, é trem para daqui 10 anos, ou trem para daqui 20 anos. Então, você vai precisar chegar em um lugar que pessoas hoje estão nesse lugar. E aí o cara tá parado lá esperando, assim, não é de boa. E aí ele vai e conversa com pessoas da mesma idade dele, anda com pessoas, uma coisa que mudou muito a nossa vida. Por exemplo, nós três aqui, a gente andava muito junto na adolescência. Então, se você perguntar um macaco, se ele pode comer banana, ele vai falar que pode comer banana. Então, a gente tem sempre os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas ideias. E o que que muda? A ideia de que existe uma pessoa que já passou por isso e estava lá direcionando a gente. Então, o que que você acha, Damasceno? Principalmente essa questão de conexão de gerações, que não é só sobre os jovens, é sobre tudo e sobre todos. E essa questão de... Eu lembro até quando é, o Ezequiel ficou naquela situação, né? O tanto que os jovens se juntou em oração, porque a gente entendia que não se trata somente da relevância da pessoa, mas aquilo que ele representava para a gente como intercessor, como pessoa. E aquele movimento aconteceu justamente porque a gente viu que na outra geração era uma referência que nós queríamos alcançar em diversas outras possibilidades, principalmente relacionadas à família. E a Uhum. gente percebeu que essa geração, se a gente não se aproximar dela, a gente vai ter problema. A gente vai errar muito mais do que deveria errar. Uhum. Até pegando alguns trechos bíblicos aqui específicos, quando a gente fala de Joel 2:28, ele vai trazer realidades do mesmo Espírito quando derramados sobre gerações diferentes, com manifestações diferentes. E esse é o versículo base do On Fire. E aí, a gente vai chegar no sobre tudo e sobre todos, mas não quer dizer que vai ser igual para todos. E a gente vai ver uma manifestação de que os velhos eles vão ter sonhos e os jovens eles terão visões. Então, primeiro eu já começo nesse lugar de que eu vou ter manifestações diferentes que vão ter que conversar entre si. Então, eu tenho jovens tendo visões, velhos sonhando, e aí eu preciso de alguma coisa que conecte isso. Segundo ponto, a gente vê Pedro, quando Jesus está no finalzinho ali da caminhada, perguntando para ele: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Aí ele vai terminar falando assim: Pedro, você tá muito novo, você tá muito menino. Quando você amadurecer de verdade, você vai vestir coisas que você não gostaria de vestir e você vai abrir mão para você ir aonde você não gostaria de ir. Ou seja, tá falando dele que ele vai ser tirado de um lugar onde ele faz a vontade dele para ele ir para um lugar que vai contrariar a vontade dele. Eu não tô falando que é algo que vai melhorar. Jesus estava deixando claro, você vai fazer coisas que você não quer, você vai usar coisas que você não gostaria de usar, mas isso que a maturidade vai te levar. Então, a imaturidade da nossa geração fica sempre esperando que os mais velhos nos entendam. Então, eu tô sempre esperando a próxima geração olhar para mim e cuidar de mim, e falar, ô, tadinho, me dá dinheiro, me dá recurso, ore por mim. E a geração que passou, eles estão sempre esperando uma abertura dos jovens para aquilo que eles já construíram, talvez pela bagagem, o sonho que eles têm, para eles compartilharem isso também.
E onde que eu vejo essa conexão? Eu vejo essa conexão numa maturidade de entender que o mesmo Espírito foi derramado sobre todos, com manifestações diferentes, ele é o Espírito que precisa fazer essa conexão. Em seguinte sentido, o mais novo, ele tem que entender que ele precisa amadurecer, largar algumas coisas de menino e começar a fazer algumas coisas que ele não gostaria, mas que ele precisa fazer. Uhum. Então ele vai ter que ter conversa com pessoas mais maduras, e por mais que ele fale assim, cara, mas esse cara aí, ele nem ora tanto quanto eu, ele nem vem todo dia na igreja, ele nem faz isso nem aquilo. Mas se ele senta pra conversar, aquele encontro de homens que a gente foi. A gente, a Nossa. gente foi no encontro de homens assim, mais aleatório. A gente chegou lá e Foi falou: ah, mesmo. vamos comer um churrasco, vamos bater um papo aqui. Quando você começou a escutar a história dos homens que estavam lá, cara, você Foi. via assim que eram homens que a juventude deles parecia muito com a nossa. Em algum no meio do caminho ali se perderam, aprenderam, criaram uma carcaça, e eles compartilhando talvez testemunhos ou testemunhos, e aquilo ali começava a constranger todo mundo, que você fala assim, cara, não tá muito distante. Hoje eu vejo talvez a pessoa muito distante, mas não estava muito distante há alguns anos atrás. Uhum. Então essa maturidade de entender que as pessoas passaram pelo caminho que a gente está passando, e a gente corre um risco muito grande de esperar o tempo para passar para isso se resolver. Então, não, quando eu, sei lá, tiver daqui a 10, 20 anos, eu começo a ter essas interações melhores, que aí sim eu vou precisar, aí sim vai fazer sentido. E aí, daí a pouco, nós seremos aqueles que são a geração passada, que ficou velho demais, e aí vai vir uma geração nova que vai ter as mesmas dificuldades, porque a gente não decidiu amadurecer. Então, eu diria que o lugar de maturidade que Deus convida os jovens é de não esperar que os mais velhos façam aquilo que a gente pode fazer. E em vez de ficar esperando tanto deles, a gente se colocar nesse lugar de falar assim, tá bom, cara, agora a bola da vez está comigo. Então talvez eu que vou ter que me esforçar para entender a linguagem dele. Cara, quem tem vô, quem tem pai mais velho, tio mais velho, sabe que a língua deles é totalmente diferente. E outra O coisa. que eles falam, uma reação nossa já parece para eles que é desleixo, que tá desinteressado, coisa do tipo. Eu tô conversando com você aqui, você pode mexer no celular e eu vou saber que você tá me ouvindo aqui alguma coisa, daqui a pouco você vai me mostrar um meme. É, Se você mexe no celular perto de alguém mais velho, o cara vai Sem falar assim, respeito. que Você não você quer não quer ouvir, não. conversar, sai daqui, eu papo. Sabia, não adianta em nada. Você não aguenta conversar com ninguém e tudo mais. é. E aí talvez você esperar o cara entender que a gente tá na época da tecnologia, que aqui, na verdade, às vezes eu tô procurando um Reels para interagir com ele, mostrar alguma coisa que eu vi legal durante a semana, é muito difícil. E talvez o lugar mais difícil, mas o necessário e o caminho é entender que a visão que Deus está nos entregando vai casar com os sonhos que talvez ele já entregou para uma geração aí. Então, daqui a pouco eu vou ser aquele que sonha, esperando alguém que tem uma visão entrar no meu sonho de novo. E aí sempre vai ter alguém esperando de alguém e ninguém se propõe a falar assim, cara, eu acho que eu vou ser a pessoa que vou assumir essa bronca aqui. Eu vou Uhum. entrar aqui e vou falar assim, cara, deixa eu abrir mão de algumas coisas para isso aqui começar a funcionar. Andando. E aí então a ponto que é importante que eu acredito eu, né, que no final, se a gente não vigiar nesse sentido, a gente vai ficar andando em círculo. É. Aí vai reproduzir o mesmo padrão, porque a gente acha que não teve o apoio necessário, ou porque teve diversos sentidos assim que a gente não consegue perceber. Só que no final é ficar só lá, ó, andando em ciclo, repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões, os mesmos pecados. E no final não tem como a gente conseguir ajudar uma outra geração, né, que vem por aí. Só que aí uma coisa que eu percebo é que é, tem muito jovem sonhando e muito velho tendo visão, entendeu? E a Bíblia fala que é o contrário. O jovem vai ter visão e o velho vai sonhar. É. Então, aquilo que o velho está sonhando era para a gente já ter tido uma visão, para a gente conseguir vislumbrar alguma coisa diferente ou bem mais ampla. Só que ele está sonhando, ele tem base para sonhar justamente porque ele já percebeu, já entrou naqueles ambientes, já viveu alguma coisa parecida com aquilo. E aí, cara, o que eu vejo é que se a gente não se aproximar da próxima geração, às vezes a gente tenta inverter até os papéis. Eu vou passar a sonhar e vou ter visão. Então a geração tenta ser autossuficiente, Uhum. e no final acontece o que a gente vê o que está acontecendo, Fica né? aquela ideia de que nós somos melhores do que eles e que agora Deus só conta comigo e não conta com eles mais. E aí eu crio aquela cultura de descarte. Uhum. Se não funciona para mim, parece que não funciona para Deus e eu não tô nem interessado no conjunto da obra. Eu quero me fechar onde que eu tô ali. É, Eu- eu- Pode falar, Mas eu João. acho que isso falando de talvez esse trocar de lugar também, o jovem peca muito porque ele tá fazendo muita coisa, ele tem mais força. Então, por lado de estar fazendo muita coisa, tá participando e tá mais presente muitas vezes em momentos,
principalmente no contexto da igreja, ele que ele se perde, entendeu? Porque ele olha pro cara mais velho e fala assim, pô, o cara não tá envolvido, o cara não tá sabendo, o cara não tá aprendendo das piadas, das conversas, do que a gente tá participando aqui no monte, por exemplo, e não consegue ir. Aí você começa a comparar e falar assim, poxa, eu acho que esse cara não tá muito alinhado com a visão, não, entendeu? Só que na verdade, ele tá em outra fase da vida, cuidando de coisas que Deus confiou para ele, e a gente vai chegar um dia nessa fase que ele tá vivendo agora, entendeu? E quando a gente realmente faz essa comparação, inclusive, aí que eu acho que talvez se perde e troca de papel. Fala assim, não, Deus, eu preciso, então, você me dê sonhos agora. Só que, na verdade, a gente só precisava de um pouquinho mais de humildade e falar assim, ô, como é que tá a sua vida, a rotina, essas coisas. E aí, sim, eu acho que, inclusive, o que aconteceu com a gente na reunião de homens lá, que a gente abriu muito, tipo assim, nossa, que papo, Que que papo, história que eu vou contar que aqui. história pra contar aqui. Eu tenho nada, Só, só concordando. Mas o que eu ia comentar é que eu acho que esse, não, para mim foi muito impactante assim. A gente foi no Descende, né? E o Descendo, né? Como é que se fala? E aí a gente Sério. foi e eu acho que uma das coisas que mexeu muito comigo assim foi quando o Judson, né? De Oliveira, não sei se vocês lembram, dele contando algo que Deus falou com ele assim, é que agora a geração dele seria o arco que se dobra para a flecha poder ir. Nossa. E aí, assim, foi muito forte pra mim. Eu acho que tem tudo a ver com esse embate de gerações. E eu acho que eles entendem isso também. Só que eu acho que a grande questão é que enquanto essa geração ela se dobra, e eu vejo às vezes até disposto a servir mesmo a nossa geração, a gente entende isso como inutilidade. Então a gente vê o cara dobrar da flecha dobrada e fala assim: ah, isso aí não tem valor mais porque não é flecha mais. Mas é ela que envia. Então, enquanto a gente não entender que esse se dobrar, né, esse serviço que essa geração. E, gente, está disposto sim. Eu acho, até dentro da Portais Eternos. tem O muita tanto, gente lá muita gente Nossa. disposta mesmo, assim, a pegar, a você conversar e falar assim: não, o meu sonho era ajudar você de alguma forma, era estar ali, mas não ver aquele espaço. E eu acho que é porque a gente não consegue entender esse se dobrar do arco como um sinal de servidão daquilo que eles já têm, ter meio que servir o que eles têm, eles colocam na mesa pra gente, e a gente entende aquilo ali como, tipo assim, ah, ficou velho demais, não serve pra mais nada, porque você não é flecha pra ir, mas eles são arco pra lançar. Uhum. Então eu vejo que enquanto a gente não pegar aquilo que eles têm para passar para a gente de não só de sabedoria, mas também de direcionamento. E lógico que existe um filtro, né, daquilo que a pessoa vai falar. Uhum. Existe essa distância de gerações, que existe esse filtro, logicamente. Mas quando a gente não estiver disposto a ouvir e entender isso, a gente não vai ser lançado tão longe igual a gente imagina. Porque vai chegar uma hora que a flecha não teve tanta força porque ela não aceitou o dobrar do arco, né? É. E aí, quanto mais o arco dobra e você recebe, a flecha vai mais longe. Quanto mais você rejeita aquilo, então eu vejo que é realmente a gente entendendo errado as intenções, sabe? Uhum. Enquanto eles estão ali, tipo, realmente passou a hora, então o Verdade. cara tá lá, já fez a vida dele, aposentou, não sei o quê, e nós estamos aqui exigindo dele algo que é pra gente Querendo tão fazer. É. intenso quanto a gente. Entendeu? Assim, cara, se você tá cobrando ele sem tempo, seja você. Ah, você tá Uhum. cobrando ele sem monte? Vai você. E, tipo assim, você não sabe, o cara talvez construiu uma vida e talvez realmente o ministério dele, o chamado dele, seja para outras áreas. É. Talvez não é pro cara ficar ali sempre dentro da igreja e ele tem muito para falar, por exemplo, de uma área comercial ou de talvez uma área política, algo nesse sentido. Eu acho que enquanto a gente não entender isso, essa diferença, que o arco ele não é para ser lançado, É. que ele é realmente para enviar, a Uhum. gente vai começar a valorizar mais do que cobrar deles algo que a gente está fazendo, né? Então não é algo geral e eu acho que isso aí é muito, muito válido mesmo de E a pensar. Bíblia fala assim, né? Converterei o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, antes que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o problema aqui é que, tipo assim, ninguém tá percebendo. Mas se o coração não se converter, vai ter maldição. É natural, entendeu? A Bíblia relata isso. Então, nós precisamos entender que o contexto que a gente vive é que se a gente não aceitar o dobrar da outra geração com humildade, essa conversão, porque está acontecendo no dobrar daquela geração, o que a Bíblia relata que vai acontecer primeiro. O coração dos pais vai se voltar aos filhos. Então, quando a Ana fala assim, olha, tem gente que está querendo servir a gente não está aceitando, está acontecendo que o coração dos pais está se voltando para os filhos. Só que se a gente não olhar e não converter o nosso coração aos pais, vai ter maldição do mesmo jeito. E a responsabilidade não é dos pais, a Uhum. responsabilidade é nossa que não permitiu aceitar esse dobrar da outra geração. E quando a outra geração ela tá se dobrando, ela tá mostrando assim, cara, eu entendi uma coisa de Deus que você ainda não entendeu. Eu tô me dobrando, eu tô entendendo, eu tô querendo passar, eu tô querendo é,
entregar aquilo que Deus deu. Só que se você não se entregar também, não existe a conversão completa. É do coração dos pais aos filhos, depois dos filhos aos pais. Tá vendo? Ficando tudo completo assim, aí não tem maldição, mas se continuar desse mesmo jeito, e você vai ouvir muito isso no On Fire também, viu, gente? Que a gente quer que você entenda que não é só sobre nós, não é só sobre você. Nunca vai ser É sobre sobre você. tudo e Sobre sobre tudo todos. e sobre todos. Mas, mudando um pouquinho de assunto, eu vejo que as pessoas, elas, não só da bolha em si, né? Elas vão valorizar ali a experiência espiritual dentro da igreja e alguns vão ficar presos lá dentro. Preso lá dentro. Aí que tá o problema. Quando você não deixa que o rio de Deus flua através de você para outros lugares, você não é um rio, você não tá fluindo, você vai ficar lá parado lá dentro. E aí o cara fica assim, fica treinando para ser um profeta, e quando chega lá fora, ele não consegue ver nada, não consegue entregar nada, não consegue fazer nada. Fica completamente estático. Aí é um péssimo funcionário, é uma péssima pessoa lá fora, não é exemplo de nada, não consegue dar exemplo na escola. Por quê? Porque ele ficou preso lá dentro. E tem uma coisa de responsabilidade que você falou muito bem, Damar, que é o seguinte: cara, a gente precisa ser responsável com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. E a gente até canta, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Acho que eu acho que É perigoso. esse é o Nó. medo da outra geração, cara. Qual que é o medo da outra geração? É a gente ser irresponsável e deixar a chama. Realmente Deixar o apagar. bastão Não cair. tá muito longe. É. Não tá muito E a gente longe. tá cantando, nos tornamos e vamos lá, vamos cantar. Inclusive, deve ter no On Fire, sempre tem. Eles E vão a cantar gente, diferente dessa é, vez. e a gente tenta deixar para eles assim, olha, tranquilo para para a antiga geração. Pastor, pode deixar, pode ficar Tá tranquilo. tranquilo. Se depender da gente, não Nunca sei. apaga. Aí o pastor viaja uma semana, aí, poxa Pa- vida, aí a gente já percebe que a chama vai Vai diminuindo, diminuir. vai diminuindo. Até uma comparação legal, lembrei da época que a gente ia no monte da prefeitura lá, e aí o nosso monte lá era um pouco frio, e a gente sempre fazia uma fogueira lá. E aí nos primeiros montes o pastor sempre chegava, acendia fogueira, aquele negócio todo, experiência dele do exército, militarismo, tudo mais, a gente ficava aprendendo a acender fogueira. E eu lembro de um dia que a gente chegou lá e o pastor ele ia chegar um pouco depois. E a gente começou na luta para acender a fogueira, e a fogueira não acendia. E o pastor chegou lá e a gente sofrendo para acender a fogueira, não acendia de jeito nenhum. Ele chegou com 5 minutos, resolveu o problema. Foi, E aí velho. eu lembrei desse momento, nós, tudo menino, falando assim: pode ficar tranquilo, vai ter fogo. Vai ter fome. Quando o senhor chegar, vai estar Sabe? quentinho. Não tinha nem lenha. Mas assim, eu estou falando dessa questão, eu lembrei que da passagem, tipo assim, quando a pessoa ela recebe algo da igreja, então da bolha, né? E não consegue aplicar isso lá fora. Quando ela chega na igreja, tem encontro com Jesus na paixão, ela recebe um dom, uma experiência. A gente já falou, né, de visões. Aí tem a passagem que fala que o homem que ele encontrou um tesouro no campo. Só que aí, às vezes a gente para nesse tesouro que a gente encontra, entendeu? Só que ela continua. Ele fala que ele foi, vendeu tudo que ele tinha, depois foi comprar esse campo. E Então, não comprou o tesouro, né? e não Comprou o campo. cotizando. Então, quando ele fala assim, ele voltou e vendeu tudo que ele tinha, faz tipo assim, voltar um pouquinho mais para si, fazer umas renúncias, mas espera aí, o que eu tenho que abrir mão que agora para aplicar? Eu encontrei aquilo lá, mas vai servir para quê? Eu vou comprar o tesouro? Vou comprar o campo? O que eu vou fazer? Vou contar para alguém? Então, assim, acho que a pessoa recebe um dom, recebe uma coisa da igreja, e é muito bom ver as coisas na igreja. Só que, consequentemente, Deus quer que você use isso para alguma coisa. Deus quer, inclusive, expandir um pouquinho mais sua visão, a gente está falando sobre isso, né? Expandir mais um pouquinho sua visão para que você, inclusive, enxergue os mais velhos que estão fazendo, que estão vivendo, porque você vai chegar lá e eu creio que Deus quer que você ocupe um lugar, entendeu? Então, a gente já comentou aqui que cada um, inclusive, fica incomodado com uma área, né? Na saúde, eu fico pensando agora que eu nunca imaginei realmente que Deus me ia despertar mais para essa área, por exemplo, sobre finanças, sobre contabilidade, sobre dinheiro. Eu Ouvi Deus com a planilha na frente. ouvir Deus sobre na frente. E é muito bom porque a minha visão, enquanto eu, por exemplo, faço uma planilha para a igreja orçamentária, eu falo assim, nossa, eu acho que vai ser muito mais proveitoso nossos próximos eventos agora, se a gente organizar, mexer aqui. Eu fico super empolgado, tanto quanto se eu estivesse ministrando por alguém ali agora e a pessoa também entende, porque eu sei que a gente, inclusive, cuidando do dinheiro e recursos que Deus deu para a igreja, a gente vai conseguir potencializar, aqui vai falar, né? Vou multiplicar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, né? Deus confiou, inclusive, para alguns, para 1, 5, 10, mas o que Ele confiou nas minhas mãos, eu vou tentar multiplicar isso aqui
para que alcance mais. Aí eu acho que às vezes a gente para nesse ponto, a gente encontra o tesouro, vê o campo e fica lá parado, encontra o tesouro. Tô aqui, vou ficar aqui agora. Só que na verdade, E o tesouro não era dele, né? Ele comprou, depois que ele compra que se torna dele. depois que realmente começam as renúncias, abre mão. E renúncia é um negócio que tá em alta, né? Todo mundo fala de É, renunciar, abrir mão. Tá em Só alta. que você vê sempre Tá no que hype. a renúncia que tá em alta é a renúncia que faz sentido. Então você vê o cara falando assim, ah, eu renunciei meu trabalho, não quero trabalhar. Na verdade, ele é preguiçoso. sim. Ah, Verdade. não, eu tô renunciando meu tempo com a minha família. Na verdade, ele tá com um problema dentro de casa e tá fugindo do problema dele. Ele sempre renuncia aquilo que faz sentido. Sempre vem alguém falando assim, cara, Deus me pediu para renunciar meu celular. Deus me pediu para renunciar a alguma coisa que eu gosto. É sempre renunciando a algo que vai me cobrar alguma coisa. E, esse é o desafio de entender aquilo que de fato eu tenho que renunciar, aquilo que eu tenho que abraçar. Eu lembro quando eu formei, aí você estava na ideia de ir para Jocum, virar missionário, e eu tava com a Esse ideia de, é, rapaz, esse aí e eu tava na ideia de tem que virar citar, vai lá. Tem que citar. e eu tava na ideia de virar nada, eu não sabia o que ia acontecer da minha vida depois que eu formasse, né? Me ensinaram que eu tinha que formar ensino médio. E eu lembro que dentro da igreja o pastor com aquele discurso dele, cara, tem que estudar, tem que estudar. Aí eu entrei na faculdade. Aí eu lembro que meus primeiros períodos na faculdade eu ficava falando assim, Deus, o que que o senhor quer que eu faça aqui dentro, Deus? Eu tenho que abrir uma cela. Deus, eu tenho que fazer um culto. Deus, eu tenho que fazer um avivamento. Eu lembro que eu levava bomba profética, eu jogava lá em cima. Sem ninguém sabe. Bom E eu ficava profético. pensando, Deus, o que que o senhor quer que eu faça aqui? O senhor não me trouxe aqui à toa. E eu lembro, cara, que um dia eu senti eh, Deus fazer uma pergunta pra mim. Ele falou assim: e se eu tiver trazido você pra essa faculdade pra você estudar e se formar? Ó, Mas esse é ó, bom. Aí eu falei: será, Deus, eu Deus? não tinha Não, pensado Deus. nisso. Eu acho que o senhor não ia fazer isso, Deus. Só Tem isso. algo grande aqui pra acontecer. É só Tem, isso. tem que ter alguém chorando, alguém recebendo. E aí, Deus me colocou no conflito que ele tinha confiado algo grande na minha mão, mas eu tava procurando subterfúgio pra fugir da responsabilidade de estudar. Hum. Eu simplesmente estava falando assim, eu posso levar isso aqui de qualquer jeito, porque Deus ele não está interessado no meu estudo aqui, Deus está interessado em Não, me usar como um avivalista aqui e tudo mais. E eu vejo a gente abrindo mão dos recursos que Deus vai usar daqui a alguns tempos, simplesmente porque eu não quero renunciar a outras coisas. Então aí eu entendi que eu ia ter que, cara, sentar e estudar, Uhum. ao invés de ficar correndo pelos corredores procurando alguém para orar. Eu ia ter que me preocupar com o dia da prova e não ficar só querendo que Deus me usasse para curar alguém. Uhum. E aí vem um peso de responsabilidade, que aí você vê, por exemplo, Eliseu, quando ele tinha escola de profetas, aí os caras chegam pra ele e falam assim: aqui tá pequeno demais pra gente, vamos crescer? Aí ele fala assim: vamos, você abençoar a gente? Abençoa, beleza, você vai com a gente? Vou. Aí você vê os caras lá trabalhando, cortando, aí o machado vai cair na água, e esse cara fala assim: nossa, perdemos o machado. Chama Eliseu. Uhum. Aí você chama Eliseu, um cara que é do milagre, né? Fala assim, pô, agora Eliseu vai orar aqui, vai levantar tudo, vai multiplicar os trabalhadores, vai fazer alguma. Eliseu, não, não, calma aí. Pegou, jogou a madeira no rio, volta o machado, volta a trabalhar. Essa é a ferramenta que eu te dei. Pensa só na cabeça do cara verdade. agora. O sobrenatural foi o machado flutuar, mas a ferramenta continuar sendo natural. Então E é a mesma. eu entendi naquela época que a ferramenta que Deus estava me dando era um estudo que foi de forma sobrenatural que eu cheguei, foi de forma sobrenatural que aconteceu, mas era de forma natural que aquilo seria construído. E para algo natural ser construído, você ia ter que abrir mão de algumas coisas que de fato não faziam sentido. Então talvez você tenha que dormir menos, você ia ter que se esforçar mais em algumas coisas. Eu conto isso sempre que era algo muito conflitante. Eu saía de casa 6 horas, chegava em casa 11h30. E aí eu tinha 30 minutos para pensar assim, cara, eu vou jantar, vou estudar, Nossa. eu vou orar, eu vou dormir ou eu vou conversar com a Val. Eram 5 opções toda noite. Tinha dia que eu deitava na cama pensando em qual delas que eu ia E fazer e dormia. E dormia. apagar. E a Tinha Val? dia que eu queria fazer muito uma, mas eu tinha necessidade de fazer outra. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei determinado, falei assim, cara, hoje eu vou orar. E aí quando eu comecei a orar, cara, eu fiquei muito incomodado porque eu tinha prova no outro dia, eu tinha ido mal na última prova, eu tinha que estudar. O que eu tive que fazer? Sentei Estudar. lá, E dormiu, estudei, estudando. estudei até altas madrugadas. E aí eu não senti aquele peso de, porque eu não orei e acordei mal, não. Eu senti aquele, tipo assim, sensação de dever cumprido. Uhum. Mas talvez esse sempre negligenciar aquilo que eu não gosto, sempre vai me fazer assim, cara, a ferramenta que Deus me deu é essa que eu não quero, eu tô sempre esperando algo sobrenatural acontecer, sendo que Deus já me deu as ferramentas que eu preciso ter responsabilidade de carregar ela ali. Eu acho que o testemunho ele reforça, entendeu? Então, inclusive, eu lembro que eu estava na faculdade também,
E eu lembro que eu preocupava em não tomar bomba, né? Eu falei assim, eu tô pagando. E eu comecei a reparar que a minha postura, tipo assim, de trabalhar, fazer, tipo assim, fazer trabalho, tomar a frente, foi me colocando em lugares que eu nem imaginava, tipo, ser líder de turma na faculdade. E esse lugar de você fazer com excelência, como se fosse para Deus, vai te dar a oportunidade de pessoas chegarem e falar assim, nossa, tô passando mal hoje. Aí você fala assim, não, então eu vou orar por você, entendeu? Então, tipo assim, a oportunidade de pessoas chegarem até você porque você tá uma referência. Eu acho que quando a Bíblia fala assim, tipo assim, ser luz, né? É tipo assim, não é que você tem o seu estrela da sua turma, mas você ser tão bom naquilo que você faz, você fala, nossa, essa pessoa aqui é diferente, velho. O que será que ela tem? Aí começar, aí isso sim que abre porta, inclusive, para o sobrenatural. Você orar. Inclusive, que eu não lembro que eu sei que se eu não tiver dado testemunho na faculdade, quando eu fui pro Descend e abri o Pockets, que inclusive é um ouvir na faculdade, eu acho que inclusive eu nem teria espaço para isso, entendeu? Eu acho que eu nem cheguei, nem consegui chegar na diretoria e falar assim, eu posso abrir um ouvir aqui? Não. Uhum. Mas como eu já era líder de turma, já tinha contato, eu estava no grupo com todos os líderes da turma da faculdade, já tinha um banner que eu criava e disparava. Então, tipo assim, se a gente não se preocupar com essa parte que é secular, que é ordinária, que inclusive daqui a pouco acontece essa piada, que é ordinário, que é comum e fazer bem, dificilmente a gente vai conseguir abrir porta para que realmente, tipo assim, se olhe por alguém e seja curado. Que seja sobre tudo e sobre todos, né? Sempre Sobre vai estar todos. limitado Você vai ali, ficar porque limitado. Aí, cara, inclusive é muito bom, cara, que você orar por alguém ia ser curada. Mas imagina você orar por alguém e ia ser curada, mas você não dá testemunho na sua faculdade, você toma bomba, só é ruim suas notas, você não sabe nada, seu trabalho você falta, você tem compromisso. Então as pessoas, tipo assim, mas essa pessoa não estava orando esses dias. Ele não era crente? Tipo É a assim, pergunta de sempre, né? ele é, não era da igreja? Então, tipo assim, entre conflito, mas quando você tá dando testemunho ali, fazendo, eu acho que é muito mais natural você começar agora a chegar a demandas e Deus te confiar mais coisas que, no nosso olhar, também são mais espirituais, né? Mas, na verdade, é, tem essa diferença. Sim. Gente, nós estamos quase caminhando para o final, tá? Tô quase, eu só preciso te falar algumas coisas legais. É, com essa questão de responsabilidade, me tocou muito o que que nós vamos fazer depois que Deus derramar sobre nós. Então, beleza, então vamos lá, vamos pensar em contexto de 600 jovens. Vamos O lá. que que nós vamos fazer, né, com aquilo que Deus vai nos dar? Queria até que vocês falassem um pouquinho agora sobre suas expectativas mesmo sobre o On Fire, sobre aquilo que Deus vai fazer, sobre aquilo que Deus vai derramar, começar pela Aninha, sobre aquilo que acredito que Deus tá acontecendo de novo aqui em Contagem, o que já aconteceu há alguns anos. Acho que eu posso ser bem aberta, assim, né, com as nossas Vai. expectativas. Mas eu lembro que no ano passado, né, o pastor Watson chegou com algumas ideias, assim, sobre. Porque antes o On Fire é um evento, né? uhum, A ideia do On Fire é um evento muito legal que tem uma vez no ano. E vão expectativa para o On Fire, acaba o On Fire, começa a expectativa para o próximo On Fire. E é tudo isso. E realmente, assim, eu sou fã do On Fire. Pra glória de Deus, assim, é um dos eventos que eu mais gosto, assim, de participar. Eu acho que Deus sempre tem algo muito bom pra gente. Só que esse ano, assim, e nós quatro aqui, a gente pode falar disso, que Deus tem levado a gente para um outro lado. E eu acho que aquele negócio da caixinha de lápis de cor, né? A gente estava focado em algo que Deus quer fazer muito além. Então, eu acho que está tendo uma expansão de um evento para um movimento, talvez. E o que eu tenho de expectativas, assim, é que comece num Fire, mas que a gente viva muitas coisas esse ano, assim. Eu lembro que ontem você falando, me deu vontade de pôr um orfanato. E eu lembro que as meninas estavam perto de mim, assim, a Neve falou, você já foi no orfanato? Eu falei, já. Porque eu já fui, assim, já fiz vários projetos de ações sociais, principalmente com crianças, assim. E aí ela falou assim, não, me leva um dia. Eu falei, não, eu te levo um dia. Só que mal sabe ela que eu creio que as minhas expectativas é da gente gerar uma agenda que a gente consiga impactar a cidade de Contagem. Então eu acredito que o amém. On Fire vai ser um ponto de partida para coisas que Deus vai fazer em Contagem através de nós. Então, assim, a minha maior expectativa mesmo é que, lógico, que Deus fale, né? Que tenham ministrações e sempre é muito bom que a gente tenha comunhão, né, entre nós, que Deus faça algo novo, mas é que aquilo ali nos desperte para a gente ser realmente colocados em alguns lugares esse ano. E eu acredito que esse ano ainda, eu tô falando de coisa não daqui 10 anos, não daqui 20 anos, mas de alguns lugares que Deus vai dar pra gente esse ano ainda e que vai começar com essa virada de chave no On Fire. Então, eu tô com muita expectativa
não só pro evento em si, mas eu tô, assim, queimando por dentro mesmo pelos projetos que vão vir, pelas ações que a gente vai fazer e principalmente pelos lugares que a gente vai alcançar, porque eu vejo que quando a gente está começando, e eu entendo isso como uma plantação também, a gente está plantando algo, e eu sinceramente, assim, eu acho que eu sempre falei isso desde que eu comecei a pregar, que plantar alguma coisa e viver processo para mim é uma aventura. Nem sempre é tão legal, às vezes a gente passa o processo e dá muito errado, então é algo que a gente cria muita expectativa, chega lá, não foi igual eu imaginava, mas vira uma história pra contar e eu sou fã número um de ter história pra contar, assim, de ter coisa pra falar. Então acho que esse ano a gente vai realmente aumentar o nosso repertório. Acho que a gente vai ter muita coisa pra contar, seja que deu errado, seja que foi divertido, seja que vivemos junto, mas realmente algo que gerou transformação, não só na vida das pessoas, mas principalmente na nossa. Eu acho que Deus, esse ano, e a gente começou o ano assim já com essa reviravolta dentro de nós. Eu acho que a gente tá sendo quebrado aos poucos, mas eu acho que realmente a minha expectativa, assim, é que o On Fire ele venha como algo que vai começar a queimar coisas diferentes dentro de nós. Então agora eu acho que Deus vai começar a nos colocar em alguns lugares que a gente não imaginava, principalmente no sentido de paixão por algumas áreas, sabe? Eu lembro que até depois do culto ontem, mas há um tempo atrás, depois do Descende também, que foi um ponto de partida muito grande para algo que eu tô vendo dentro de mim, é Deus despertando a gente para algumas áreas que a gente não imaginava que estaria próximo. Então, eu tô com muita expectativa mesmo para os projetos que Deus vai levantar, porque a gente vai viver muito junto. Então, realmente participa com a gente. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para contar desse ano, muita coisa boa para fazer. Vamos para alguns lugares, vamos ser balançado por Deus aí nesse tempo. É minha expectativa bem clara, assim. E você, Damar, algo grande está vindo. Eu tenho Vou suar. certeza que a gente não tá preparado. Com certeza. Estão É, preparando, né? estamos preparando Tô e, preparando e o buscando para cenário. estar 100% preparado para depender 100% de Deus nesses dias. Tem muitos desafios, inclusive na preparação que a gente está Uhum. enfrentando aí, mas porque a gente tem se surpreendido com o tamanho da coisa, que é a proporção que ela está se tomando. A gente não está sendo imediatista, então a gente não está com expectativa de sair do evento com tudo resolvido. Na verdade, é muito lindo isso que a Ana falou, de que vai nascer algo e Deus ele tem ministrado, inclusive durante a nossa conversa aqui também, e reforçado sobre a parábola do semeador. E ele fala assim que o semeador ele saiu para semear e ele foi constantemente semeando, e ele jogou sementes em terras que não deram nada, em lugares que parecia que ia crescer e não cresceram, e um belo dia acertou numa terra boa que rendeu muitos frutos. E talvez nesse ano vai ser o ano da gente entender que Deus está nos chamando para a gente começar a semear. E a gente sempre espera encontrar o melhor lugar, a melhor situação, as melhores condições para aquilo ali florescer. Mas, na verdade, como tudo que a gente tem vivido, que tomou determinada proporção, começou muito pequeno. E aí o semeado, ele tem alguém disposto a semear, tem uma semente, a Bíblia diz que Deus que dá a semente àquele que semeia, e tem uma terra. E por que que eu acho tão desafiador? Porque Deus ele vai chamar a gente para semear e está em constante movimento, então sempre vai ter um movimento de alguém semeando, sempre vai ter uma semente que Deus vai estar nos confiando, e Ó, sempre vai ter uma terra sendo semeada para aquilo ali dar fruto. Então, por isso que eu fico tentando calcular, eu sou muito, sei lá, metódico, então eu tento calcular todos os detalhes e as somas, eu falo, Deus, como é que a gente vai ter em um mesmo dia de evento, pessoas sendo preparadas para semear e pessoas que são terra que precisam ser semeadas. Como que esse negócio evangelístico e de é. preparação conversa muito. Uhum. Então, para você que está assistindo, talvez você ainda não tinha dimensão da coisa, mas Deus ele está direcionando a gente para um tempo em que ele vai preparar a equipe de semeadores, mas ele vai também estar ao mesmo tempo semeando em terras férteis, para essas terras férteis darem frutos e daqui a alguns tempos serem os futuros semeadores também. E aí, se você não se encaixa em nenhuma dessas duas dimensões, dessas duas esferas, você está muito longe, mas ainda dá tempo de você entrar. Deus ele vai contar com equipe para isso, e com certeza vai ser a equipe daqueles que vão querer se colocar à disposição, e Deus ele vai alcançar pessoas ao longo disso tudo. Então, eu vejo Deus colocando a gente em movimento justamente para essas sementes que Ele sempre coloca na nossa mão não perderem o prazo de validade. Porque um tempo que eu vi a gente vivendo assim é que Deus ele dava muitas oportunidades, muitos caminhos, muitas formas, muitos jeitos, e a gente sempre falava assim, cara, a gente não consegue. A gente não vai dar tempo, não tem recurso, não tem como encaixar isso, não tem como fazer isso. Uhum. E a proposta de Deus é
vai começar a correr, vai começar a andar, vai começar a acontecer, e vocês não vão ter que ficar parando para fazer isso. E agora vai virar um estilo de que sempre tem algo acontecendo, sempre tem algo se movendo, e a minha expectativa é não de ficar de fora disso aí que, Não faça sem mim, por favor. Assim, que Deus já está fazendo, né? Inclusive, aproveitar que o vídeo está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas presta bastante atenção no vídeo, que o vídeo é legal demais. Beleza, vai voar para lá, aí ela começa a bater a asa, bateu a asa, a bolha mexeu e de repente, pum! Não, É o tempo de estourar a bolha. É o tempo de estourar a bolha. nós vamos vir com a agulha. Ou nós vamos ser Não. essas gotinhas d'água que vão. Presente profético vai ser uma agulha pra ela. Sei. verdade. O legal é que a gente consegue abrir um fruto e ver quantas sementes tem lá dentro, mas a Não, gente muito não forte, hein, sabe Anjinho? quantas sementes. Não, sério. Vai fundo. Faltou Vai, isso aí fala na de novo, vai. cabeça. Fala de novo. Vou lá de novo. Vai. Eu tô falando da semeadura, a gente sabe abrir um fruto e ver ali quantas sementes tem, mas a gente não Não, sabe Uau! muito quantos forte, frutos Anjinho. virão de uma semente Meu replantada. Deus, não, tô sério mesmo, velho. Jesus. Eu Faltava ensaiei só essa isso. frase. Tô zoando. Mas eu já falei isso outras vezes, mas porque a expectativa é que eu não sei a dimensão que vai dar, mas a minha expectativa, eu sei que vai vir realmente testemunhos de até de áreas que a gente nem imaginava, de pessoas que ficaram incomodadas, inclusive vai iniciar talvez para orar, para iniciar um projeto, e inclusive melhor, que nem vai partir da gente, entendeu? Esse vai ser mais legal. E pode ser inclusive em outras igrejas, você fala assim, nossa, eu nem imaginava que podia acontecer isso, mas Deus está me despertando para isso na minha igreja. Então, assim, a expectativa realmente, minha expectativa é que realmente essa bolha história aí, ó, e esse respingo seja, tipo assim, para 7 esferas da sociedade, entendeu? Tipo assim, para que realmente Deus levante pessoas da política, da família, finanças, inclusive até mesmo mudar a mentalidade, tipo assim, ó, o ambiente que a pessoa se via no trabalho é um ambiente de opressão, ruim, não, Deus me tira daqui. Mas depois, tipo, nossa, na verdade, Deus me colocou aqui. Então eu vou mudar essa área aqui, Deus tem um projeto. E essa é a minha expectativa. Vai surgir projetos, né? Eu achei que a gente nem sabe, inclusive, especificamente quais projetos na Portais que vai surgir ou não, mas a gente crê que vai surgir os movimentos, ações, e isso traz muita expectativa. Inclusive, a coisa que a gente está colocando muito em prática, eu acho, que a gente aprendeu no treinamento sobre Sumo, é já começar a vivenciar essas coisas antes do evento. Então, a gente não espera o evento on fire para a gente começar a ver essas coisas. A gente já vê Deus incomodando, despertando, a gente vivendo essas coisas, para chegar lá e só impartir, né? Só ministrar aquilo que Deus já falou para a gente e começar a ver tudo isso que Deus está fazendo. Depois vir as pessoas dando testemunho, não, Deus me despertou para essa área. Ou inclusive até a mesma área que a gente está, né? O que você Sim. me fala, que você me direciona. Ou então conversa com fulano. Inclusive até na nossa igreja, inclusive pessoas mais velhas, inclusive começar a interagir com os mais novos de áreas que talvez se igualem, né? Que eles querem tratar, enfim. Eu assim, que bom que a gente está preparado, Deus vai fazer. Se tivesse preparado, seria muito É, estranho. É, verdade. Mas que bom que a gente está preparado e eu creio que vai ser muito bom mesmo. Então, você, nosso convidado, participe mesmo do evento, seja impactado junto com a gente. Não fale. mas fala aí com nós essa expectativa aí também. Falar. Por favor. Eu já ia falar mesmo. Gente, eu tô com muita expectativa. Quando eu tava construindo a identidade, né? Eu sofri muito, cara. Eu sofri demais, porque eu fiz uns negócios muito esquisitos. Se eu mostrar pra vocês nem vão acreditar. E eu desenhava, fiquei mais ou menos 15 dias. Falei assim, Deus, não tem nada que possa se parecer com esse negócio. Sobre tudo, sobre todos. Aí eu fiquei pensando e tal. Depois um dia natural, nasceu a ideia da bolha, né? Um sentido assim. E aí Deus começava a ministrar assim, falando assim, olha, vocês querem mesmo, é sobre tudo, sobre todos, então vai ter que sair desse lugar que vocês acham que vocês dominam, entendeu? Como se a gente dominasse só um setor só, e Deus está querendo expandir muito mais. Então, a minha expectativa não foge muito daquilo que vocês falaram. A minha expectativa é exatamente essa. E além disso, no sentido, porque, gente, Deus tem falado muito comigo sobre a questão de números. Deus nunca falou comigo sobre números, sabe? Números, o livro Planilha? da Bíblia? Não, Números. números de pessoas. Ah, tá. Que E nada. aí, cara, quando eu era mais jovem na igreja, tinha um negócio assim: Deus vai encher esse lugar aqui de jovens. Vocês lembram das promessas? Eu falei assim: Uhum. Deus, beleza, né? Ok. Só que eu não imaginava estar tão envolvido nessa questão. Hoje, quando a gente propõe o desafio assim, cara, são 600 pessoas e essas 600 pessoas não são somente crentes, são pessoas que podem encontrar a vida em Jesus também, é algo que mexe muito comigo.
Então, se eu pudesse falar alguma coisa pro pessoal, você que está aí ouvindo a gente, por favor, leve a sério a ideia de colocar alguém no reino de Deus, porque isso pode mudar completamente a sociedade. Porque a gente está esperando, né, que Deus faça somente através de nós que já estamos na igreja tem muito tempo. Não, cara, é um processo e tem gente que precisa entrar no reino de Deus para alcançar alguma esfera da sociedade que está completamente defasada. Então, essa é a minha expectativa, que através dessas 600 pessoas que sejam 600, como diria C.S. Lewis, né? Ele fala que cristão é um pequeno Cristo, seja um pequeno pedaço de Deus aí para fora que consiga Amém. impactar outras pessoas, que consiga mudar a vida de outras pessoas. E eu nem estou pensando que essas outras 600 pessoas vão trazer mais 600, eu estou pensando que essas 600 pessoas são capazes de impactar muitas vidas e mudar completamente a vida de outras pessoas que às vezes a gente não consegue alcançar somente com um culto na igreja ou com um podcast ou alguma coisa do tipo. A gente consegue alcançar muito mais gente dessa maneira orgânica, crescendo organicamente e através daquilo que Deus vai fazer. Essa, essas são minhas expectativas. Gente, Digo uau. Uau. uau! Nós caminhando para o final, deixa eu falar com vocês, dar só uns recados aqui muito importantes. Nós vamos colocar aí na tela agora, tá? E nós vamos colocar para vocês as blusas. E aí, as blusas, obviamente, nós vamos colocar depois. E nós vamos colocar. Gente, ficou muito doido as blusas, modéstia à parte. Foi o Carlão que fez. Carlão, um abraço pra Tô você, te viu, Carlão? aplaudindo de Eu estou Se até você mais. não der glória a Deus, você sabe, tá? Eu fiz uma competição com o Carlão, eu falei assim, Carlão, eu vou fazer uma camisa e a sua missão é superar isso aqui. E ele superou, felizmente, né? Não soube nem brincar. E aí a gente vai liberar aqui, vão ter, acho que, se eu não me engano, 4 cores diferentes, um modelo e outras 3 de modelos diferentes e outras cores, tá bom? Então você pode escolher, tá? Você ajuda muito o evento, a gente sabe disso, você ajuda muito o evento quando você compra as coisas do evento também, porque, gente, o valor do ingresso não vai cobrir o custo de quase nada do evento. Então, quando você escolhe comer lá no evento, quando você escolhe comprar o que a gente está vendendo e comprar ideia, literalmente você ajuda muito a gente também, faça com que você participe do evento e tenha a experiência completa, tá bom? Outra coisa, já segue a gente lá no Instagram, Jovens Sedentes Underline, não deixe de seguir a gente, Portais Underline Eternos também, porque nós soltaremos bastante conteúdo para a gente alcançar, é, fora da bolha, alcançar outras pessoas. No mais, vou deixar para meus amigos dar um convite para vocês por Fire, fazer as inscrições e em breve nós finalizamos aqui. Pode falar, só uma chamadinha. Te Uma espero. frase bacana. Não é sobre você, é sobre tudo e sobre todos. Então eu sei que você não vai ficar de fora, mas leva alguém com você. Deus quer fazer algo grande através de nós, em nós, sobre nós, e vai ser chique demais aqueles dias. O que eu tenho pra falar é pra você ir preparado pra Deus te balançar, igual ele tem balançado a gente. Eu acho que o que ele tem queimado em nós desde o início do ano é o que a gente vai derramar nesse On Fire, se Deus permitir. E chame as pessoas que querem também ser impactadas por isso. E já deixa o recado dado. Se você quer que a sua vida seja transformada, sua visão sobre o evangelho seja transformada, pode ir pro On Fire. Eu desafio até mesmo você que não tem nem pensamento, uma visão de que pode fazer. Talvez a sua vida para você nem tem, tipo assim, um propósito tão grande assim. Mas você tá lá para que eu creio que Deus, inclusive, vai te despertar para alguma coisa que você nem imaginava. Então, desafia isso, fica lá com a gente. E eu creio que Deus vai falar bastante com você. É isso aí, pessoal. Daqui 2 horas a partir do lançamento desse podcast, as vendas oficiais do On Fire estarão liberadas dia 3 e 4 de abril. Esperamos vocês. Que Deus abençoe bastante a partir de agora e também se prepare para aquilo que Deus vai fazer espiritualmente, não só na sua vida, mas na vida de outro. Que Deus te abençoe, te proteja e até breve. Valeu! Tchau, tchau. Falou! Tchau!